When I sing my song, let me listen to me. You ready? You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. Listen to me. You ready? You got me running, got me running. Shake it, shake it,
You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É hora do café, seja muito bem-vindo a mais um Café com Interrede. Esse aqui, que é o nosso cantinho, né, pra gente cuidar do nosso lema. O nosso lema que é cuidar de conexões. Conexões que para Interrede é muito mais do que cuidar das nossas conexões de link dedicado, conexão LAN-to-LAN, servidores em nuvem, da tecnologia, né, de comunicação corporativa, é cuidar da relação com as pessoas. Então esse aqui é o espaço que a gente tem para a gente cuidar do nosso lema. Seja muito bem-vindo. Se você está conhecendo esse espaço, esse cantinho aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa e já pega o seu café e vamos fazer esse bate-papo aqui. Beleza? Meu nome é Felipe Ursini, eu sou CEO da Interrede. Você também pode me seguir através das redes sociais lá, @Felipe Ursini. Será um prazer ter você aí na minha rede, tá bom? Marco, seja muito bem-vindo a essa tarde. Estou aqui com o meu amigo Marco Aurélio. Meu nome não é Felipe Ursini, eu não sou CEO da Não é Interrede, CEO da Interrede. mas todas as quintas-feiras, às 16, Nós estou estamos aqui juntos, né? com muito prazer, participando de mais um Café com a Interrede, hoje sobre um tema maravilhoso, hein? Isso aí. Eu gosto demais, viu? É, Eu acho sensacional isso. muito top. Ó, deixar um recado aqui pra vocês, tá? Que vocês podem participar através do chat. Você tá chegando agora, se o tema for dentro aí dos temas que nós abordamos aqui no nosso podcast, você pode participar através do chat. Então, participe, tá? Então, ó, só pra gente situar o assunto aí do nosso podcast, é o segredo da linguagem de influência, tá bom? E aí, eu sempre faço aquele testículo aqui, né, Marco? Pra gente situar o pessoal. É isso aí. O Chico Não. sempre salva a gente. Realmente, de quinta série, né, Liz? Sabiam que, segundo estudos recentes, a capacidade de persuasão é uma das habilidades mais valorizadas no mundo dos negócios e das vendas? Em um levantamento feito pela Harvard Business Review, habilidades interpessoais como a comunicação eficaz e a persuasão estão no topo da lista de competências mais buscadas por recrutadores. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Temos o privilégio de receber um dos nomes mais renomeados do Brasil nesse campo, que é o Alberto Martin. Exatamente. Falei seu sobrenome certo, ao contrário das Tchim. outras pessoas Não, você que acertou. falam o nome errado, né? Que você falou. Justamente. Então não é Martim, tá? Você tava aí, não, é Martim. Cuidado. Não é Martã. Martin. Exatamente. É Martã? Mas eu me apresento como Alberto Martin. Ele mesmo. vem do francês. É. O pessoal fala- Francês. Exatamente. Ah, Martã. Martã, Então pode ser Martim, Martã? Ou Marte. Não, Ou Marte. Ou Martin. Que Qual aqui... que você prefere? Hoje eu me apresento assim só para facilitar quando as pessoas estão escrevendo. Então, Alberto Martin. Ainda falo N de navio no final. Aí, Pronto. tá vendo? E ó, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, Obrigado, prazer, tá? Nosso prazerão. bate-papo aí. E ó, tô aqui, né? Alberto tem dedicado grande parte da sua carreira em entender e ensinar sobre a arte e a ciência da linguagem de influência e persuasão. É o mais interessante é que a sua abordagem combina teorias clássicas como práticas modernas, desenvolvidas especialmente para o contexto brasileiro.
Olha só, então fizemos um estudo aí sobre você, legal. Que bom. Ele é sócio proprietário do Instituto Internacional de Influência, autor de vários livros, entre eles a Bíblia da Influência e Persuasão, Isso. e com mais de 1.500 alunos formados no Brasil e em Portugal. Na Itália também. Na Já Itália passou de também. 3 mil. Eu preciso me atualizar. Ah, é? Eu já passou. Ó, já. então, tá Eu vendo? fui vendido Pesquisa pelos errada. dados que eu tenho. Aí, ó. Ele tem que atualizar. Eu tenho que atualizar. Então, ó, se preparem-se aí, né, pra gente ter essa conversa enriquecedora. E, ô, Alberto, você tem um currículo impressionante, né? Mas antes aí da gente entrar, como é que me fala pra gente como que foi, brevemente aí, como é que é a sua jornada? Você entra nesse mundo de linguagem de influência, na PNL, como é que é isso aí? Conta pra gente. Conto já. Quando eu comecei a me interessar por isso, eu não tinha relacionamentos bons e eu não conseguia. Estava muito indeciso, faz muito tempo. Em 2005, eu comecei a estudar programação neurolinguística. Nessa época, eu trabalhava já com vendas, mas eu tinha resultados modestos, por assim dizer. Só que eu vi muita coisa de gente, de pessoas impressionantes, de super vendedores. É o que a gente vê, o Lee, esse cara vendeu 1 milhão de carros, esse não sei o que. Eu falava, mas como é que esses caras fazem isso, ele velho? fez, né? Exato. Eu ficava muito... Engenharia reversa aí. Pronto. O que esse cara fez? Como que ele pensa? Onde esse cara bebeu? A fonte dele. Estudei... O meu primeiro livro, o primeiro que eu li sobre programação neurolinguística foi O Poder Sem Limite. Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tem até um documentário sobre ele na Netflix que é I'm Not Your Guru, né? Eu não sou o seu guru. Foi o primeiro livro. Não entendi nada. Abandonei. Eu era adolescente nessa época. Mas não em 2005. Em 2005 já estava estudando. Fui estudar justamente porque eu tinha dificuldade de relacionamento. Eu não entendia por que as pessoas se sentiam da forma como elas se sentiam. Então, transformando de maneira bem simples. Por que esse cara se magoou com o que eu falei? E quando o Marco fala, ele acha engraçado. Por que as pessoas me tratam de uma forma num dia e no outro dia de outra? Eu fiquei curiosíssimo de entender os padrões comportamentais das pessoas. Então eu fui buscar um treinamento chamado Elevando a Autoestima. Na época minha autoestima não era boa. Autoestima, para quem não sabe, é a forma como você enxerga você. É o que você pensa e sente sobre você. Eu era muito crítico sobre mim mesmo. E quando você é muito crítico, quando o seu diálogo interno é muito pesado com você, a sua vida vai ser bem mais difícil. Eu tinha esse diálogo interno corrosivo, eu pegava muito no meu próprio pé. Eu era muito severo comigo, eu brigava comigo. E eu tinha uma vida difícil. Então fui buscar programação neurolinguística e lá eu tive um professor maravilhoso, Pedro José Ingrevalo. Ele não está mais com a gente, infelizmente, é uma pessoa maravilhosa. E ele me ensinou muito de PNL. A programação neurolinguística, para quem não sabe, é uma técnica de aprendizagem. Alguns americanos, na década de 70 do século passado, eles, assim como eu, eles admiraram pessoas. Eles pensaram, como que o Milton Erickson, que era um grande terapeuta da época, como esse cara faz o que ele faz? Como que a Virginia Satir, uma outra super terapeuta da época, como esses caras têm esses resultados? Qual é a magia desses caras? E eles foram modelar essas habilidades. A base, portanto, da programação neurolinguística é uma técnica chamada modelagem. Nada mais do que descobrir como você faz o que você faz. Quais são os passos? Quais são os seus conjuntos de crenças? Como você trabalha as suas emoções e quais são os seus comportamentos que te levam ao sucesso. Eu não sabia disso tudo, mas eu queria descobrir como que as boas pessoas fazem o que fazem. E aprendi isso com PNL. Só que a PNL é muito longa, muito ampla. E eu me dediquei à parte linguística da PNL, que eu já vou rapidamente contar. Teve uma aula que o meu professor, o Pedro, falou sobre metaprograma. Metaprograma nada mais é do que padrão comportamental previsível. Padrão comportamental previsível. Só que o nome é pomposo, né? Metaprograma. São programas do subconsciente. Mas o que é isso? São programas que gerenciam programas. Não entendi nada. Mas o que são esses programas? E ele mostrou.
Eu estudei muitos anos, até hoje eu estudo PNL para comportamento. O que é o metaprograma? São as essências do seu comportamento. E como que eu descubro isso? De ouvir vocês, as palavras que vocês selecionam, a ênfase, a pausa, o seu estilo de linguagem me mostra o seu comportamento. Então o que eu faço? O que é a linguagem de influência? É uma estratégia de escuta, que eu chamo de escutatória, para eu, por meio da fala, identificar os seus padrões comportamentais. Então eu te ouço, te mapeio e sei exatamente o que e como falar com você para influenciar o seu comportamento. Isso é metaprograma. Então eu me dediquei os últimos anos, dentro da PNL, para trabalhar e aprimorar a parte linguística da PNL para conseguir o quê? Bons resultados e influência comportamental. Eu uso isso para vendas hoje. Deixa eu aproveitar, sei que eu tô falando muito, mas é que isso para completar aqui. Antigamente a gente dava aula de vendas com um exercício que eu vou descrever aqui. Você tinha 3 pessoas. Tem eu, o Marcos, você, Felipe. Eu tinha que vender um produto para ele e você só observava. Então, eu faço o meu melhor trabalho para convencê-lo de que essa garrafa d'água, que aqui está, é a melhor do mercado. Você observa e toma nota. Depois, não importa se ele vai comprar ou não, o que vai acontecer na segunda rodada é que você vai vender essa mesma garrafa para mim, usando os meus valores e as minhas estratégias de venda. O que a gente queria mostrar para os vendedores? Que normalmente a gente vende usando os nossos maiores argumentos. Mas não necessariamente o que eu gosto é o que o Adriano gosta, o que você gosta, o que o Marco gosta. Então, é o oposto, não é o que eu acho, é o que você acha, o que você quer, o que você busca. Então, antes de eu vender, eu preciso te ouvir. E faria uma pergunta como, por exemplo, Felipe, me conta uma coisa. Eu vi que você tem interesse, mas para eu ter certeza de que eu posso te ajudar, o que você está buscando? E deixo você comunicar. Uma vez que você tenha falado o que você está buscando, que é valor para você, aí eu já tenho meus scripts memorizados, aí eu vou usar a linguagem de influência para o seu mundo, que é diferente do dele. Então, basicamente, escutar para depois influenciar. Esse é o jogo. Beto, só uma coisa. Sim. Que pode falar à vontade, né, Marco? Essa é a ideia. Essa que é a você ideia. fale, Então, na verdade. se tiver, não, por favor, quem somos nós aqui pra te interromper? Eu gosto muito dessa troca, assim, as perguntas e etc. Isso, e olha, e foi legal quando você chegou aqui, você me fez uma provocação, né? Você falou assim, olha, eu gosto muito de escutar, saber, né? Eu gosto de conhecer pessoas. É isso. Fazer network. Isso. Né? De fazer essa troca, desse conhecimento. Isso você atribui a essa competência que você desenvolveu junto aí da PNL? Porque você falou que o PNL é um universo muito grande. Grande. Foram 3 pessoas, né? Que desenvolveram. Foi muito mais. Só que assim, os pais da PNL, como são conhecidos hoje, Richard Bandler, John Grinder, eu gosto de colocar Leslie Cameron Bandler, e o pessoal fala muito do Robert Dilts e do Steve Andreas. São mais pessoas, mas os que eu acompanho, tem o David Gordon também. Os que eu acompanho são mais esses dois, que é o Richard e o John Grinder, Richard Bandler, John Grinder, e eu gosto muito do trabalho da Leslie Cameron Bandler, que foi esposa dele, e que caminhou paralelamente no mundo da PNL. Esses, para mim, são os principais criadores da programação neurolinguística. Que começa lá em 1970, 70. Né? Na década de 70 eles começaram esse jogo. É relativamente novo, É né? novo. Claro que a gente não inventou a PNL, eles organizaram o conhecimento. O que eu ensino Eles foram é mais curiosos, antigo. né? Muito. E eles tiveram um método. E método. aplicar a curiosidade com a metodologia. Justo. Por que eu falo de networking? Eu sou de São Paulo, mudei para Belo Horizonte há aproximadamente 10 anos. Quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, 0. Eu só conhecia a minha esposa. Nem a família dela eu conhecia. E eu pensei, como é que eu vou fazer para entrar no negócio, para vender, para comprar, para estar no jogo? Eu tirei uns 3 meses sabáticos, eu estava bem cansado quando eu mudei para cá, trabalhava no ramo imobiliário. Falei, não, eu vou dar um tempinho, mas na sequência eu preciso entrar no jogo. Eu fui assistir uma palestra de PNL. Fui lá, vou nessa palestra. Eu assisti uma palestra de PNL, nessa época eu estava prestando serviço para uma universidade, aqui em BH.
depois desses 3 meses sabáticos. E eu fui assistir essa palestra de PNL e no final fui conversar com a professora. Falei, olha, eu trabalho com isso, estudo, gosto demais, parabéns pelo seu trabalho. Aí ela olhou pra mim e falou, você gostaria de conhecer os empresários da minha confiança e se apresentar? Não tem como dizer não pra uma pergunta dessa. Quer conhecer pessoas da minha confiança e se apresentar e arrumar mais oportunidade de negócio? Me fala quando e onde. Quando e onde? Ela falou, quarta-feira, às 6h30 da manhã, na rua Curitiba, em Lourdes. Falei, 6h30? 6h30. 6 da manhã eu tava lá. Existe uma organização internacional, não sei se vocês já ouviram falar no BNI. Você já ia falar, pelo horário você tá cheirando BNI. É BNI. Não sabia nada, não perguntei, fui lá. O BNI tem uma pauta, tem uma organização. Eu vi aquilo, falei, nossa, eles são organizados, ninguém fala mais, todo mundo se apresenta de maneira profissional. Tem uma diretora, no caso era uma diretora, finíssima, uma pessoa ótima, super business. Falei, cara, esse negócio deve ser bom. E tem um momento, tinha, né, já faz muitos anos, entrei em 2015, tinha um momento que as pessoas trocavam referências e obrigado pelo negócio fechado. O obrigado era verdinho e a referência era branca com detalhes em bordô. Vai, pronto. Falei, mas então eu vi as referências sendo trocadas e eu vi as pessoas agradecendo negócios, com um papel na mão. Falei, é aqui que eu preciso estar. Eu também quero ganhar referência. Nessa época eu pensava assim, eu também quero receber referência, eu também quero vender mais. Então eu entrei nesse jogo do networking. E a minha rede de relacionamento, ó, hoje eu conheço mais gente do que os familiares. Eles ligam pra mim pra pedir referência. Há pessoas do meu convívio que me ligam pra pedir referência. Então hoje eu sou conhecido por ser bem relacionado. Beni me proporcionou isso. Só que hoje eu já enxergo, e daí a provocação, eu entrei vendedor e saí um networker, um fechador de negócio. O que significa isso? Eu não estou preocupado se eu vou vender para você ou para o Marco. Eu quero conhecer vocês. Quero saber o que vocês pensam, qual é a tua rede de relacionamento. Vi que você gosta de Apple, eu também gosto. Então eu estou analisando, pegando os detalhes, dali a pouco. Falo, cara, eu lembrei de você. Você estava outro dia dizendo que você queria trocar de carro. Eu conheço uma empresa que está com um carro que você pediu e eles são muito confiáveis. Posso mandar o seu telefone para eles? Ah, o que você ganha com isso? Nada. Eu não preciso ganhar ali. Eu preciso ajudar minha rede. Eles vão me ajudar naturalmente por reciprocidade. Cara, você me ajuda demais. Cara, eu preciso te ajudar também. O que você precisa? Então, eu sei estratégia de negociação, de influência, de persuasão. Mas o mais indicado é você ter rede, porque aí você é comprado. Para você ser um networker, você precisa se desenvolver. Eu não entrei desenvolvido, eu entrei vendedor e fiz muita venda. Só que chega uma hora que você fala, tá, legal, vendi, os caras estão me ajudando, o meu grupo é bom, como é que eu retribuo? E aí eu acho que virou minha chave e eu comecei a praticar o networking. Demorou. Eu já tô lá há 8 anos. Eu demorei pelo menos uns 4 anos. Claro que eu sempre ajudei. Você vendeu pra caramba, 4 anos. Vendi muito, muito mesmo. Eu tinha uma época, eu escutei de um diretor, que se chama Daniel Santiago. Ele é diretor ainda, só que agora ele é diretor executivo no sul de Minas. Eu escutei, fiquei muito contente, falei assim, olha, tinha alguém que estava entrando no BNI para falar de treinamento e falou assim, olha, o Alberto é o cara que mais vende treinamento no BNI inteiro de Minas, né? Que a regional é Minas inteira. Eu fiquei muito orgulhoso. E era verdade. Naquela época eu fazia uma turma a cada 15 dias. Eu fechava uma turma a cada 15 dias e ainda vendia para os meus colegas. Botava quantas cabeças nessa turma? Cada 15 dias de 20 a 30. Entendi. Então é muito. Hoje eu faço a cada 3, uma opção minha, cada 3 meses. Só que agora entrou as mentorias online, o mundo mudou. Né? Naquela época eu só sabia colocar gente em sala e fazer já a próxima turma e ficava nisso, vendi. Eu fiz centenas de vendas no BNI, centenas e centenas e centenas em Minas, São Paulo, Espírito Santo, em Brasília. Vendi o Brasil todo ainda não, porque o Norte está começando e o Nordeste ainda não está completo. Mas o BNI ele cresceu para o Brasil. No Sul também fiz venda, conheci diretor executivo. Fiz um super trabalho no BNI, graças as habilidades de networking e principalmente ouvir pessoas para poder ajudar.
Eu já fazia isso, mas eu queria vender. Hoje eu quero vender também. Mas antes, eu quero te ouvir e saber como é que eu posso te ajudar. Eu vi você falando isso. Se o que você vende transforma a vida das pessoas, então na verdade você tá, né, genuíno, é ajuda isso. genuína que você tá dando. É o meu né? primeiro post do Insta, que aliás é o Alberto Martin, do Instagram. Se o seu produto é bom, vender é praticar o bem. Isso. Eu falo isso para todos os... Eu trabalho muito na área médica. E as pessoas da área médica não vendem, elas sentem mal de vender. Muita professora, normalmente mulher, muita professora, muita fisioterapeuta, muito fonoaudióloga, elas não são, ninguém é treinado para vender na faculdade, mas elas têm medo de ser persuasivas. Então eu chego e falo, gente... Um fonoaudiólogo, por exemplo. Ó, você tá falando mal aí, ó. Vamos fazer uma, né? Exato, eles não fazem, eles não sabem pode, vender. Mas seria uma abordagem errada. Entendeu? Errada, pronto. Como seria uma abordagem para um fonoaudiólogo? Olha só, vocês sabem, nós estamos num podcast. A comunicação é um cartão de visita. A comunicação vai abrir portas e pode fechar portas. Dependendo do que você fala, você inicia uma guerra. Então, o poder das palavras é indiscutível. Eu tenho todas as técnicas que você precisa para eu te ajudar a alcançar mais resultados. Te interessa melhorar a tua condição com algumas técnicas e com o meu apoio profissional? Silêncio. Então é com elegância, com sutileza e mostrando para aquele profissional, para aquela pessoa, onde ela pode chegar com a sua ajuda. Isso é uma abordagem. Tem outras tantas que eu ensino nos treinamentos. Entendi. E vamos lá, aí a gente, do PNL. Você entra nesse tópico, quais são as outras áreas do PNL? Te conto já. A PNL, ela é formada por modelos. Então, o que é um modelo? Alguém, em algum momento, percebeu que o Felipe tinha um problema. X. O Felipe tinha vergonha de falar em público. Então, essa pessoa mapeou você, o seu conjunto de crenças, o seu lado emocional, o seu comportamento, os ambientes, mapeou todos esses elementos e conseguiu criar uma técnica mental para ajudar você a se sentir bem ao falar em público. Essa técnica foi descrita e esse profissional falou, amigos panelistas, essa abordagem funcionou para esse problema. Então a gente usa os modelos que alguém já fez. Entendi. PNL funciona para saúde. Como assim? Funciona para eu ter mais disciplina. Vou dar um exemplo simples. Eu gosto de exemplo fácil. De manhã eu tô tomando creatina. Já passei dos 47 anos, a creatina tá me ajudando a ter mais energia. Só que eu notei que no começo eu esquecia o negócio, ficava dentro do armário. A minha esposa guarda tudo bem. Mas eu não via e esquecia. O que eu fiz? Eu sei que a rotina dela é acordar e fazer café pra gente. Então eu coloquei o pote de creatina ao lado do café. Então, naturalmente, eu aproveitei um hábito nosso e coloquei uma âncora visual para eu tomar minha creatina todo dia. Isso é um exemplo simples que eu gosto de mostrar. Então, como que a PNL funciona? Ela entende teus processos mentais e ela te ajuda a achar um caminho para você conseguir o que você quer. Sendo disciplina, saúde mental, muitas outras coisas como fobias, traumas, problemas emocionais, tudo isso é tratável. A PNL não é terapia, mas a PNL ela consegue te mapear, entender seu modelo mental. Depois que eu conheço o seu modelo mental, eu consigo fazer com você técnicas por meio de fala hipnótica, até existem técnicas espaciais. Quando eu falo espacial é linha do tempo, é se deslocar. Mas só na conversa eu consigo sim ressignificar, mudar, transformar a sua interpretação sobre a sua memória. Em outras palavras, eu consigo mudar o seu passado. Não é objetivamente. O que aconteceu, aconteceu. A gente não muda fato. Mas a gente muda a sua percepção sobre o que aconteceu no passado. E se você é o que é, graças ao que você viveu e experimentou, se eu transformo a maneira como você se compreende e como você revisita aquela experiência, eu sou capaz de te ajudar a mudar seu comportamento e principalmente as suas emoções. Exemplo simples. Eu tenho medo, eu não gosto de entrar na igreja. Pronto, me veio aqui. Não gosto de entrar na igreja porque é muito triste. É um lugar escuro. Supondo que alguém fale isso.
Se você mapear a representação que aquela pessoa faz de uma igreja, você toma nota. Tá, fecha os olhos. Não precisa fechar os olhos. Fecha os olhos um pouquinho. Imagina que você está entrando numa igreja. Tá? O que você está experimentando? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Como é que você está se sentindo? Toma nota. Depois eu falo para a pessoa. É isso aqui? Tá. Quebra o estado, ou seja, abre os olhos, muda o assunto, muda o emocional. Certo. Então, você se sente 1, 2 e 3 quando você entra nesse local? Sim, perfeito. Aí eu pergunto para você, e como que você gostaria de se sentir? Como é que você gostaria que fosse a tua experiência? Ah, eu gostaria de me sentir bem, eu gostaria de chegar lá e tá confortável. Perfeito. Tem algum lugar, Felipe, André, Marco, que você se sente confortável? Ah, tem. Tem um lugar? Fala um lugar, Marco, que você se sente confortável. Em casa? Em casa. Tem algum outro lugar que você se sente confortável, animado de estar lá? Na cama. Tá bom. Vou falar casa, que a cama vai ser mais difícil. Porque ela, depois eu explico por que é mais difícil. Aí eu vou fazer o quê? Vou mapear como que ele enxerga a casa dele, quando ele fecha os olhos, em que parte da casa ele se encontra, quais são os elementos que chamam a atenção dele, onde ele sente o que sente. Então eu mapeio. Pronto. Eu tenho agora duas representações. Aquela que ele considera restritiva ou impossibilitadora, e eu tenho uma outra representação que ele considera agradável, que ele fica leve, que ele fica à vontade. O que eu faço? Eu equilibro as duas com conversa. Pronto. Quando você faz isso e a pessoa está disposta, está aberta, confia em você, você internamente, na mente dessa pessoa, você dá um comando que, quando você chegar aqui, você vai sentir isso aqui. Pô, mas é simples assim? Claro que é simples assim, para um fenômeno como que a gente está descrevendo. Funciona para tudo? Não, nada funciona para tudo. Por isso que o bom penelista ele vai te ouvir e vai te mapear e vai entender se existe algum elemento emocional envolvido. Exemplo, eu não gosto de ir à escola. Por que você não gosta de falar em público? Por quê? Porque quando eu tinha 7 anos, eu fui apresentar um trabalho, a minha professora brigou comigo e os meus colegas riram de mim. Isso marcou você. E é por causa... É um exemplo só. Existem inúmeras ocasiões que podem te frear. Estou usando isso como exemplo. Eu preciso te ajudar a fazer uma pesquisa transderivacional ou transderivativa, é o nome de uma técnica. É uma regressão de consciência. Faria isso com você para a gente chegar naquele ponto em que você foi marcado e fazer um trabalho emocional com você para você soltar aquilo, para você ter mais recursos adultos para se sentir à vontade lá. O que a gente percebeu ao longo dos anos é que com esse exercício de regressão, essa pesquisa transderivacional, a gente consegue tratar aquela criança ferida. Claro que eu estou falando de uma representação, é didático. Não tem uma criança aí. Sim. Didaticamente tem. Nós somos formados por muitas passagens de vida. Então, se você me permite, como terapeuta, voltar com você naquele elemento, naquele momento, e junto com você acolher e transformar aquela experiência, existe um efeito dominó, um efeito borboleta. Tudo aquilo que foi originado a partir dali, a partir daquele medo, daquele trauma, se ressignifica. Então você consegue, sim, rapidamente, em minutos. É sempre assim? Muitas vezes é. Não é uma magia. Mas é que eu já tratei... Tratar é ficar forte, vai. Eu já ajudei pessoas, muitas pessoas, a falar em público em coisa de minutos. Com programação neurolinguística, reprogramação e linguagem hipnótica. Então, a PNL serve para saúde também, serve para disciplina, serve para habilidades, para aprendizagem, um monte de coisas. Deixa eu ver se para alergia. Deixa eu ver se eu peguei aqui a ideia, se me corrige se eu estiver errado. Tá bom. Né? Então, na verdade, não existe você reescrever algo, né? Assim, não existe você apagar algo. Você reescreve alguns traumas que estão ali no inconsciente das pessoas. Isso. Né? Que criam ciclos para elas que são prejudiciais. Então, às vezes, um trauma de infância de uma pessoa que não está na consciência dela, isso. Ela está lá
né? Lá guardada numa trilha lá, Isso. perdida, que na hora que ela vai apresentar, ela trava, ela não consegue falar, que ela tem uma trava, talvez por uma infância que a mãe chegava e falava, cala a boca, você não tem que falar nada aqui. Isso. E aí você chega nesse ponto e fala assim, olha, e aí esse era um ponto que a pessoa não tinha confiança e ela não conseguia falar em público. Isso. E no empreendedorismo, é comum isso também na vida das pessoas, e eu também sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de fazer essa engenharia reversa de leitura de pessoas e etc. E é comum a gente ver, porque quando você faz uma leitura de uma pessoa, na verdade você tá até buscando até se entender melhor, né? Sim. Pra ver assim, olha, deixa eu fazer isso aqui, e muitas das vezes você se pega na atitude do outro, fala assim, nossa, olha só, eu tenho esse comportamento aqui, será? E aí você, porque você não consegue acessar aquela trilha e a motivação dela e etc. Acho que existem gatilhos Isso. que acontecem emocionais, por exemplo, o nascimento da minha filha me fez lembrar de várias coisas da minha infância e tirar várias travas da minha vida, porque eu consegui revisitar momentos, eu falei, nossa, eu lembrei disso, olha por que isso, e aí eu comecei a ressignificar alguns pontos da minha vida que começou a me destravar para alguns pontos. É exatamente isso. Em meu alguns amigo. pontos, só para eu fechar aqui, em alguns pontos na área do empreendedorismo, é comum ver profissionais e empresários em ciclos. Sim. Ele começa e tal, de repente ele fala assim, puf, Sabota. ele se sabota, que o pessoal chama de autossabotador, né? Aham. Fala, gente, olha aqui, tá na sua frente. E aí a pessoa começa a ter um comportamento, alguma coisa do tipo, etc. Isso está atribuído talvez ao momento da pessoa ter que ressignificar alguns pontos na vida dela? Sim. É uma excelente pergunta. A gente vê isso todos os dias. Sim. Pode ter um conteúdo emocional travando. Nós não fomos desenvolvidos. Ser empreendedor é antinatural. Se arriscar não é natural. Então, contra os instintos, né? É contraintuitivo. É exatamente. Que o nosso instinto no cérebro reptiliano é sobrevivência. Preservação. Sobrevivência. Preservação. É isso. Então, para que você vai se arriscar tanto? Notadamente, se você tem uma condição financeira ou familiar boa ou média, você fala, cara, para quê? Então, muitas vezes a pessoa, ela quer ir à frente, ela quer, mas ela não quer. Por que eu tô dizendo isso? A gente tá vivendo um momento da nossa história que tem muita gente, mentor, muito coach, e isso é ótimo, tá? Aliás, tenham mentores, tenham coaches, a gente precisa, ninguém descobre tudo sozinho, ninguém se resolve sozinho. A gente precisa de ajuda, por isso que eu estudo tanto. Eu busco nos livros e nas pessoas. Mas o que eu quero te dizer é, às vezes ele enxerga e ele até deseja, mas desejo é diferente de vontade. O desejo é aquela fantasia. Nossa, seria bom se eu tivesse isso. A vontade, a essência da vontade é a ação. Então, se você tem um colega, uma pessoa que quer empreender, e ele fala muito, mas ele não age, ele não tem de fato uma vontade. Ele tem um desejo. Ele fantasia com aquele resultado. Mas ele não compra a jornada. Tá. Onde eu quero chegar com isso? Pode ter um conteúdo emocional? Pode. Pode ter autopreservação? Seguramente tem. Dá pra resolver? Só tem um jeito de resolver todos os problemas. A pessoa tem que se abrir pra isso. Se a pessoa diz que quer, mas não faz, é porque ela não quer. E quando eu falo fazer, não significa sair amanhã, vamos comprar uma empresa de 10 milhões. Se alguma meta é muito desafiadora pra você, divide em metas pequenas que você dê conta de fazer. Eu sou empresário já tem alguns anos e eu também vivi a dor do crescimento. A minha empresa se dói, né? Dói, porque você tem Porque medo. é risco. É risco, é medo. Você perde, todo mundo perde dinheiro. Você toma decisões erradas. Nosso cérebro é programado para ficar no modo descansa e poupa energia. Se guarda. É justo. E se você quer mais, porque chega uma hora que mesmo o teu mundo atual, por mais confortável que seja, chega uma hora que vem um chamado. Tô falando quase de um storytelling, né? O chamado da jornada do herói. Não importa o quão feliz você esteja. Em algum momento você fala, cara,
tá faltando alguma coisa. Isso é nosso, é do Eu ser já humano. tentei não empreender várias vezes. E todas as vezes eu senti esse chamado, assim, né? É o chamado. E quando você faz o chamado, quando você ouve o chamado, você vai ser desafiado. Aí você, por isso que algumas pessoas dão um passo atrás no chamado, mas ele vai continuar te chamando. Aí você vai passar por uma fase de preparação para vencer o desafio, para você se transformar e voltar. Assistiram O Senhor dos Anéis? Sim? Não? Então, falando do livro aí, André. O André leu o livro. O Senhor dos Anéis. Aquilo ali nada mais é do que a jornada do herói. Qual que é o desfecho da jornada do herói? É você voltar para a sua sociedade primeira, transformado pela jornada, e comunicar, ensinar, compartilhar o seu crescimento. Também um pouco de mito da caverna nisso também. Uhum. Tem. Mas o ponto é, essa jornada do empreendedor, que é a jornada de todo ser humano, é se desafiar, é se preparar, enfrentar o desafio, vencer e voltar para compartilhar. Mas não adianta eu ser rico sozinho, milionário. Eu tenho que falar, gente, ó, tem um caminho por aqui. Vamos assistir o Joel J, sei lá, veio na minha cabeça. Vamos assistir isso aqui, vamos fazer um treinamento com o Alberto Martin de língua. Vamos pra frente? Aí você fala, mas pra que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso porque eu fiz e eu cheguei até aqui. Você me disse que queria vir comigo. Pra você ver onde eu tô, você precisa seguir esse caminho. Aí o chamado, ele tá sendo um mestre pra provocar o chamado em você. Mestres. Existem muitos mestres na nossa vida. O mestre é aquele que te desafia e que te dá um caminho, uma solução também. Mas a gente tava falando de PNL. PNL tem todas essas Mas aplicações. tudo é isso, né? É PNL. E storytelling é uma linda técnica que eu considero de programação neurolinguística. Ah, mas é anterior. Sabe qual que é o meu entendimento, assim, como leigo sobre PNL? É destravamento da mente. Isso é uma parte da PNL. É, assim, é a visão que eu tenho. É isso mesmo. E como que a gente faz isso? Primeira coisa é te mapear, entender o teu modelo. Porque pra mim foi a parte que me ajuda, né? É porque, que nem você falou, na jornada do chamado para empreender, etc. Quem empreende sabe disso, né? Você tem esse chamado, você fala assim, poxa, o Marco fala muito disso, eu não nasci para escrever no livro de ninguém, né, Marco? Você fala isso, né? Eu quero escrever no meu livro e etc. Isso é o chamado. É a forma dele falar isso. Eu tenho que escrever a minha história aqui, que eu tenho que construir algo e etc, etc. Só que nessa jornada chega um momento, porque a gente tem vários sabotadores. Primeiro é a sua família que te sabota, porque isso gera risco. Então, olha, não faz isso. Deixa assim, Deixa tá bom. assim, olha e tal, e todo mundo. O Silvio Santos fala, né? Tipo, você vai empreender, não converse com sua esposa sobre isso, porque ela vai ser a primeira e a sua mãe. Ela vai ser a primeira e falou, não faça isso, porque isso gera risco, e ela não quer que você tenha risco. Você tem que cuidar ali da família. Então, da natureza delas. Natureza delas. E aí, a gente, nessa jornada, a gente aí tem agora todos os desafios de empreender e etc. num país e etc. Mas indo com inovação, tecnologia e o que é depois disso a gente tem a nossa mente, ou talvez dentro do mesmo contexto a gente tem a nossa mente que nos sabota, pô, será que eu vou? Será que eu mereço? Mas isso é um autossabotador só que canaliza todos os outros. Isso. Que é, de acordo com Freud, é o superego, né? O superego é isso. A gente pega lá atrás, quando todos eram nômades, a gente ainda não tinha raízes na sociedade, as pessoas andavam de um lugar para o outro e tal. E aí, por isso que um batia no outro, tinha guerra, o cara pegava a mulher, fazia o que queria naquela época, né? E aí, quando cria o primeiro senso de comunidade, né? Que as pessoas acham terras propícias para morar e para se alocar, é quando a gente tem esse primeiro sentimento de sociedade. E aí começa a nascer ali o superego para ir contra o id. Né, que o id, que ele citou o cérebro primitivo, esse, é aquele cara que quer bater, quer brigar, quer explodir, e o superego ele nasce para esse senso de comunidade, porque a gente não podia ter a concepção de ter, por exemplo, morte, briga, estupro, outras coisas que eram normais antigamente, dentro de um senso de comunidade. Atrapalha demais. Lá, as pessoas precisavam se respeitar, e aí cria o superego, e junto com o superego, você fala que o nosso cérebro foi treinado que ele nasceu para ser na zona de conforto e tal. Na verdade, a gente foi doutrinado para ficar assim com o superego. Muitos anos. Porque o id é aquele garoto malvado que quer sair, quer explorar, que quer empreender, entendeu? Mas o superego é aquele cara que fala, faz a mediação ali
né, no princípio da moralidade, falar, peraí, cara, mas e se der errado, você tem filho, é o que te faz raciocinar, enquanto o outro, né, te faz ter isso. E o ego tá ali no meio, meio que fazendo a mediação entre um e o outro pra chegar no meio termo, né? A gente pode dizer que a PNL, ela meio que atua nesse conceito Aí eu só vou colocar atuar. aqui uma chavinha assim. Como você atua e como você ajudar as pessoas que estão nos assistindo aqui, Alberto, a destravar a mente, né? Porque às vezes elas estão no loop ali, né? Como é que o PNL atua? Você falou que o mapeamento. Isso é justo. Tem E como a pessoa, às vezes ela tá assistindo aqui, cara, olha, eu tenho esse... Por isso que eu quis tocar nesse assunto, porque eu demorei a perceber isso. Porque eu tinha autossabotadores e pontos, e na hora que eu fui pontos de segurança, que aí na hora que eu fui resgatar, não tava aqui, tava em coisas que, como eu disse, né, o nascimento da minha filha me fez descobrir e descobrir de fato alguns pontos ali que me travavam, né? E como que é essa atuação no dia a dia? Isso é de fato muito comum? É muito comum o que vocês estão chamando de sabotador. Sim, é natural. Dá pra mudar? Dá. Precisamos ter um cuidado, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas me pedem, cara, eu não queria ter medo de X. Vamos. Recentemente me procurou uma pessoa com medo de avião. Esse medo de entrar no avião, ele tem fundamento? Não. O avião é extremamente seguro. Tem sim, tem sim. É o segundo, né? O segundo modelo mais seguro de transporte. E qual é o primeiro? Mas o medo Elevador. Elevador. Ela tinha medo de elevador também. Pronto. Eu já tinha medo dos mais seguros. Mas pega ônibus, carro. Carro, moto. Anda de moto, né? Ela chegou e aí... Posso ajudar? Posso. Porque esse medo te trava, ele não tem um fundamento racional. Não é aquela coisa assim, eu quero aprender, eu quero lavar vidro no parapeito do meu prédio sem material de proteção. Não, isso não. O que eu quero dizer nesse sentido é, o medo é importante. O medo preserva. Se a gente não tiver medo, a gente vai ter problemas graves. O que não pode é o medo te travar. Ter medo é importante. Então, se alguém me procura, Alberto, eu quero empreender. Eu vou falar, perfeito, o que te impede? Cara, eu tenho medo de 1, 2 e 3. Antes da gente entrar na PNL, se bem que não é antes, é durante, tem uma ferramenta de PNL que se chama metamodelo de linguagem. O metamodelo de linguagem é o modelo de compreensão de modelos linguísticos. Então, em última análise, quando você sabe o metamodelo, você consegue compreender linguagem, compreender modelos de comunicação. Ele é baseado em algumas perguntas e alguns... Não é só pressuposto, mas perguntas e pressupostos. Eu vou clarear isso aí. Antes de eu sair tratando alguém, tratando até forte, ajudando alguém com técnicas, eu pergunto, mas você tá com medo do quê? Eu tô com medo de 1, 2, 3 e 4. Às vezes o medo da pessoa tem fundamento. Você fala, olha, então antes da gente mexer com o teu emocional, será que você tá capacitado para fazer? Por exemplo, um exemplo nosso aqui, eu tenho a intenção de me mudar para China e pegar um trabalho de engenharia lá. Mas eu tô com medo dessa mudança. Você fala chinês? Não. Você é engenheiro? Não. Aí ferrou, né? Então, você tem não vou te ajudar. Medo. Tenha medo, não vá. Justo. Então, o que eu tô dizendo é que, às vezes, os jovens dessa nova geração, eles querem ganhos muito rápidos, etc. E tal. E não é momento. Então, antes de tratar, deixa eu entender o que você tá chamando de sabotador. Porque às vezes o seu sabotador não é sabotador, é verdade mesmo. E aí eu vou te ajudar com um outro passo a passo antes de mexer. Agora, se a pessoa falar, Alberto, eu sou empresária. Exemplo, tive uma dessa também. Sou empresária, tenho equipe, preciso ser líder e não consigo falar com eles. Eu travo. Nesse ponto, ótimo. De fato, é uma pessoa inteligente, adulta, tem empresa, ou seja, ela tá quase 100%. Ela precisa destravar uma competência que ela tem, ou seja, ela já fala, ela só tem medo de falar quando o grupo tá observando ela. Tá. Como que resolve o medo isso? do julgamento. Você matou a chave. Você devia estudar PNL. Que é provável, não é 100%, mas provavelmente é o medo do julgamento. Não é 100% porque às vezes vem
vem de outras coisas, como você falou. Às vezes vem uma projeção dos pais, às vezes ela foi ensinada a não expressar os sentimentos, às vezes riram dela, é o julgamento nesse caso. Às vezes ela de fato não tem a competência, ela vem de uma família muito humilde, riram dela e ela se considera pouco culta. Pronto. Então tem sempre que analisar a questão. Mas supondo que ela seja culta, seja aculturada, né, tenha estudado, fale bem e não consegue falar em público. Como é que a gente faz? Resolve isso. Mapeia e faz. Essa questão emocional deve estar no emocional dela. Agora, para quem está nos assistindo, como é que tem alguma técnica que você pode passar que não tem a hipnose, que às vezes a pessoa está dirigindo o carro, se a gente fizer um transe hipnótico, ela bate o carro, então não dá. Mas tem alguma técnica que a gente pode fazer? Tem uma técnica. Para cometer um monte. Pra gente começar o nosso jogo, em silêncio, fica num lugar onde você possa se concentrar, pega um papel e uma caneta como essa e escreve o que você é. Exemplo. Que massa, hein? Oi? Que massa. É massa. O que eu sou? Eu sou inteligente. Eu me considero... não precisa dos outros aceitar. Eu vou ser, tá? O que você acha de verdade de você? Me o que considero você um cara... acredita de verdade que você é? Exatamente. Considero um cara inteligente, me considero um bom comunicador e vai tomando nota. Eu tô tomando nota aqui porque eu tô sempre me exercitando. Eu tenho um perfil como o seu, eu sou muito crítico. Comunicador. Então, todo que eu anotaria, eu estaria assim, mas isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui. Adorei o que você falou, vou contar uma história já da equipe de remo. Só pra não esquecer. Tá. Eu passo a técnica e conto a história da equipe de remo. Muito legal essa história. Você vai tomando nota do que você é. E depois, quando você tiver feito essa checagem, não é pra você se criticar, é pra você escrever aquilo que você pensa ser. Não precisa ser perfeito, mas aquilo que são as suas características essenciais. Depois você escreve os seus desafios. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, ou eu não consigo ser um bom vendedor, eu tenho vergonha de vender, ou qualquer que seja o seu problema. Pronto. Escreve os seus desafios e depois compara os seus desafios com as suas qualidades e vê se elas são equilibradas. Se você vai ver que não, que você já tem elementos em você que tem completa condição de suplantar qualquer um daqueles desafios. Dentro da PNL a gente tem um pressuposto, você tem todos os elementos de que necessita para vencer os seus desafios. Isso é um pressuposto, é uma premissa da PNL. Você tem. Mas eu não sei usar. Procura alguém para te ajudar, vai dar certo. Então, faz essa técnica, é simples, são 5, 6 elementos. O que você considera ser? Pega seus desafios e compara. Essas habilidades que eu tenho me ajudam a chegar aonde eu quero? Essa é a parte 1. A parte 2 é, se você não se sente competente para alguma coisa, teu problema não é emocional. Teu problema é competência. Vamos clarear isso aqui. Eu sinto muita ansiedade. Já me procuram muito. Eu tô muito ansioso, ansiosa. Fala mais da tua ansiedade. Se você é terapeuta e está assistindo, você sabe o que eu tô falando. Não acredita no que a pessoa está dizendo. Aquilo ali é um rótulo que ela colocou lá. Será que é verdade? Não tô dizendo que ela tá mentindo. Mas a interpretação dela é um ponto de vista muito limitado. Sim. Então, investiga. Metamodelo e metaprograma também. Metamodelo, investiga. Tá, entendi, isso é ansiedade. Mas em que momentos você expressa essa ansiedade? Em todos. Certo. Vai tomando nota. Em que lugares você sente assim? Eu falei todos, mas não é assim. Às vezes a pessoa pode falar que é todos. Fala, mas agora você tá Tem algum momento, você dorme ansioso? Aí a pessoa vai começar a perceber, a gente chama isso de contra-exemplo na PNL. Ela vai perceber que não, você não tá ansioso sempre, você tá tomando um banho, tá se divertindo, tá assistindo alguma coisa, tá dançando, tá tomando um vinho, você não tá ansioso. Então há momentos em que você não sente ansiedade, o que significa que você tem controle sobre isso, mas depois eu conto isso pro paciente, pro cliente, na hora eu não conto. Tá, escreveu ali. E quando é que você tá sentindo essa tua ansiedade recentemente? Eu tenho que fazer uma apresentação. Me procuraram, era um arquiteto. Cara, eu preciso fazer uma apresentação, é uma conta grande e eu preciso brilhar. Tá bom. Fecha os olhos um pouquinho. Não precisa fechar os olhos. Eu peço para fechar os olhos para facilitar a tua experiência. Não gosto de fechar o olho. Não fecha, fica de olho aberto. Mas então, pelo menos, fixa seu olhar num ponto, tá? Pra gente bloquear o teu canal visual e você viver a experiência. Certo, fez isso. Vai mentalmente para o momento
da tua apresentação. Ah, meu Deus, tô me sentindo já mal. Mas o que que você tá sentindo? Eu não sei se o pessoal vai gostar, não sei se eu tô preparado. Pode voltar um pouquinho, abre os olhos. Você se sente preparado para essa apresentação? Não tô me sentindo preparado. E como que você se prepara para suas apresentações? Ah, eu faço 1, 2, 3. A pessoa às vezes sabe, senão você ajuda. Ah, eu sento, crio os slides, repasso, eu gravo, chamo alguém. Tá. Você fez isso? Muitas vezes a pessoa fala, não fez. Então você não tá ansioso. Na verdade, Você não está preparado. você não tá se sentindo preparado. Você não tá com a sensação de competência. Aí você ajuda a pessoa a criar a preparação dela. Tchau. Pô, mas então o PNL é simples assim. Antes de você fazer uma intervenção, escuta a pessoa. Eu faço uma brincadeira com alguns dos meus alunos. A pessoa chega pra você e fala, tô com dor de cabeça. Você vai dizer o que pra ela? Ah, acho que é câncer, vamos operar. Vou abrir sua... Primeiro, vai no Analisa, simples. Você bebeu água? Você tá se alimentando? Que hora você foi dormir? Não, hoje eu não comi bem. Quer uma banana? Quer um pão de queijo? Aliás, estava uma delícia, obrigado. Come. Me procuraram uma vez. Ah, Alberto, tô com problema de memória. Você tá com problema de memória? Tô. Tá bom. O que você tá buscando? Né? Na PNL a gente se pergunta, tá, e o que você quer conseguir? Ah, eu quero conseguir lembrar das coisas, trabalhar e tal. O que você faz? A pessoa disse a profissão dela, não vou revelar por ética. Ah, eu faço X. Tá. Você tá dormindo? Não. Você come bem? Não. Amigo, eu não posso te ajudar. Eu não vou fazer um trabalho para melhorar a condição da memória dele, sendo que ele não se alimenta e não descansa, que é uma condição primordial do corpo. Falei, olha, eu só posso te ajudar se você se respeitar. Se ele tivesse dito, Alberto, eu tô de fato estafado, eu tenho uma prova em 30 dias, eu preciso me concentrar por 30 dias. Opa, topo. Eu e qualquer penelista sério, qualquer hipnoterapeuta sério, não vai fazer nada que prejudique sua saúde. Por isso que a gente falou de medo, alimentação e tal. Então, se é pra isso, eu vou trabalhar com você. Pronto. Então, de maneira geral, a PNL é entrevistar, ouvir pessoas e levar clareza, com base num método, para que a pessoa entenda que não é tão grave quanto ela imagina. Tem coisa grave? Tem. Tem abuso, tem espancamento, tem coisas horríveis que a gente vê. E aí não tem muito jeito, aquilo tudo é verdade. Aí você faz todo o trabalho que você precisa fazer para recuperar aquela pessoa e colocar num momento importante dela os recursos de que ela necessita. Contar um caso. Ah, o caso do... Vou contar um caso agora de falar em público e depois do remo. Pronto. Ah, ó, tá só jogando aí. O remo vem já já. Eu fui a uma posse de uma pessoa que ia ser presidente de uma organização. E ela falou, Alberto, eu preciso saber falar em público. Na verdade, eu falo bem, mas eu sou muito nervosa. Tá. O que eu fiz? Quem é penelista ou quem estudou neurosemântica vai lembrar dessa técnica. A neurosemântica é uma irmã da PNL. Ela foi criada pelo Dr. Michael Hall. Eu assisti aula com ele também, ele é ótimo. Anda do lado, é bem parecido. Bom, como é que eu fiz? Tudo bem. Então fique em pé aqui um pouquinho, relaxa. Peço para a pessoa respirar, para quê? Para ela começar a entrar em contato com ela. Pronto. Descreve o que você está sentindo. Não é para ela relaxar muito, é só para ela não ficar em pânico. Descreve o que você está sentindo no momento que você está mais preocupado, ou mais ansioso, ou mais tenso. Ah, eu estou sentindo isso. Como que é isso? Onde que tá? A pessoa descreve o quadro. Pronto. Aí você dá um toquezinho na testa dela. Precisa dar o toquezinho? Não, é meu estilo, não precisa. Você pode falar congela. Eu falo, congela, dou um toquezinho aqui, peço permissão. Dá um passo para trás. Pronto. Enxerga um pouquinho mais de longe aquela cena em que você estava se sentindo tensa, preocupada, ansiosa. Melhorou? Ah, normalmente. Melhorou sim. Dá mais um passo para trás, deixa mais longe preto e branco e congelado. Melhorou? Tá bem mais tranquilo. Então, dá mais um passinho. No terceiro passo a pessoa já tá bem tranquila, tá longe do problema. E isso, a beleza disso são as submodalidades, né? O penelista entende isso. O que é submodalidade? São os elementos que você usa para compor a sua experiência. Pronto. Lá, quando ela está no terceiro passo para trás, tudo preto e branco, congelado, distante, eu pergunto, Marco, Felipe, como você gostaria de se sentir naquele momento? Eu gostaria de se sentir corajosa, disposta, alegre, viva. O que a pessoa disser é o que é. Pronto. Quero me sentir firme,
e tranquila e relaxada e com bom humor. Tá bom. Tem algum momento da sua vida, pode ser a vida recente ou mais pra trás, que você viveu essa sua alegria disposta e corajosa, etc. O que a pessoa disser. Aí a pessoa volta no tem. Tem esse momento? Tem. Vamos fazer uma visita lá? Vamos. Aí você usa a linguagem hipnótica, linguagem de influência também, conduz a pessoa para uma viagem. Olha, volta no tempo, naquele momento em que você estava lá, é o seu jeito, no seu momento. Você pode me dar um sinal quando você chegar nesse momento? Não posso falar muito mais devagar, senão as pessoas dão uma caída. O disjuntorzinho cai. Ah, encontrei. Então descreve para mim, toma nota. Aí você faz uma ancoragem, pode ser tátil ou uma ancoragem de imagem. O que é ancoragem? É um estímulo-resposta. Então quando eu encostar aqui, você vai lembrar e sentir essa cena. Tudo bem? Tum, ancorou. Quebra o estado. Voltou, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que é o seu nome de trás pra frente? Faz qualquer brincadeira. Fecha os olhos um pouquinho, dispara a âncora. O que vem pra você? Normalmente vem uma pista daquela cena. Uma imagem pista, uma mensagem, uma lembrança, uma emoção. Vem alguma coisa. Pronto. É assim que você quer se sentir? Cara, é. Então tá. Dá um passo à frente. Fecha os olhos, dá um passo à frente. Dispara a âncora. Como é que você está sentindo agora? Nossa, tranquila. Mantém a âncora disparada, né? Funcional. Dá mais um passo. Pronto. Entra na cena e começa a viver a experiência de falar para o seu público. Como é que você está agora? Nossa, Alberto, eu estou super bem. Abre os olhos quando você estiver sentindo bem e tal. Faz a contagem. A pessoa volta. Tá preparada? Via de regra, tá preparada. Já funcionou 1000 vezes. Funciona sempre? Não sei. Cada ser humano é de um jeito. Se você se permitir, funcionará. Se você não acreditar, não permitir... Cético, aí, né? A hipnose funciona até com cético. É mesmo? Funciona. Mas aí é um outro trabalho. Por exemplo, tava fazendo um treinamento... Vou contar a história do Remo, depois eu conto a história da clínica de estética. História do Remo. Gente, tudo é história. Eu tava assistindo um profissional chamado David J.P. Philip. Ele é um contador de história britânico espetacular. David J.P. Philip. JP. Ele tá no TED Talks, e ele tem um TED de storytelling, que é o mais visto de todos do mundo, de storytelling. Assisti o storytelling dele, adorei, achei o cara fantástico, comprei o curso do cara, fiz o curso de storytelling dele. Contar histórias é muito bom, vocês estão vendo que eu tô contando histórias e tal. Tem método pra isso. Pronto. Aí, ele fez uma chamada para um treinamento dele, né? Era uma aula dele, fui lá. O que o David contou? Mr. Philip falou, olha, eu sou remador e a equipe britânica de remo nunca ganhou uma competição oficial. E a gente treinava como os outros, a gente tinha o equipamento tão bom quanto os, a gente é forte, nós somos... Não tem. E a gente pensava, o que tem de errado comigo? Todos eles pensavam. E aí, tô falando isso por causa também do teu diálogo interno. O seu também, o meu, o seu que tá assim, todo mundo. Você precisa se tratar bem. Se você é muito duro com você, hoje eu já sou bem melhor, eu fui trabalhando isso ao longo dos últimos 20 anos, hoje é bem mais leve. Se você tem resultados melhores, é porque o seu diálogo interno está melhor. Então, o que ele fez? Eles fizeram. Daria até para eu conduzir esse exercício com vocês. Por isso que eu estou dizendo que hipnose funciona você acreditando ou não. Mas como eu não sei onde você está, eu não vou conduzir você agora. Mas com a gente que está aqui, eu posso fazer. Você topa, Adriano? É Andrezão. André, me perdoa. Andrezão. Tá bom. Eu só gosto de chamar de Andrezão. Brincadeira. Até Já pessoas ressignificamos brilhantes isso se nele. equivocam. Já ressignificamos. Já significou. Pronto. André. Valeu, André. Vou até tomar nota aqui. Vamos fazer um exercício super simples. Como que vai ser o exercício com a gente aqui? Eu vou pedir, vou dar 5 segundos, de 5 a 10 segundos. Vou pedir a vocês que olhem os objetos ao redor do nosso espaço. Quando você achar qualquer objeto, você vai encontrar o que tem de errado, qual é o problema desse objeto. Em resumo, você vai criticar as coisas para onde você olhar. É só isso. Criticar. Só criticar. Exemplo. Coloca na central, senão você boia aí, né? Ah, eu tô olhando essa garrafinha aqui. Ah, ela tá amassada aqui, já não tá tão cheia, não tá gelada. Eu vi que não soltou o lacre decentemente, vazou um pouco d'água. É olhar o objeto e achar defeito. É só isso. Então vocês têm 10 segundos, olhem pela sala. Andrezão, Felipe,
Marco, o que vocês estão vendo de errado e pensa qual é o problema com esse objeto. Quem puder, faz junto com a gente. Vários objetos, tá? Não é um só. Ah, não, só não? Só, vários objetos. Vai olhando que refletor, o ar-condicionado, a TV, tudo você vai achando defeito nas coisas. Isso aqui é ruim, isso aqui tá torto, tá com uma mancha. Sou ali. mestre nisso, né? Para com isso, menino. Pronto, deu 10 segundos. Acharam defeito nas coisas? Sim. Eu nem precisava fazer esse exercício, que eu sou mestre Você nisso. vai olhando já. É, Deve já estar sei. até anotado ali. Já anotei aqui várias. Esse é o seu meta padrão. Depois a gente precisa corrigir isso para você ter resultados melhores. Você Legal. que está nos assistindo. Quando a gente é muito crítico, muito ferrenho, você tende a ter resultados piores. Por quê? Porque você mesmo destrói a sua competência. Depois a gente trata desse assunto. Pronto. Segunda parte do exercício. Vocês vão olhar para os mesmos objetos que vocês criticaram, inclusive o Andrezão. E agora vocês vão encontrar o que tem de bom, o que tem de maravilhoso naquele objeto. Tudo de novo. Então 10 segundos observando e achando o que tem de maravilhoso em cada objeto. Façam. Não pode achar defeito em mim, tá? É. Agora é a parte boa. Agora você pode achar coisas boas em mim. Fizeram o exercício? Marcão, como foi a sensação de achar coisas boas em relação à sensação de encontrar defeito em tudo? Como é que você se sentiu na segunda parte do exercício? Normal, de achar bom. De achar bom. Teve alguma alteração em você entre achar defeitos e achar qualidades? Não. Não, mesma coisa. André, você se sentiu diferente da primeira etapa para a segunda etapa? Não, vocês são tudo morto por dentro. Eu senti. Você sentiu? Claro. Como que você se sentiu na segunda? Positividade, né? Você Quando sentiu tá- melhor? É, Pronto. positividade. Quando você tá olhando as coisas numa perspectiva melhor, A gente você sente mais coisa. positivo, né? Pronto. É esse o exercício, é simples assim. Aí voltando para a história. Mais próspero, né? A gente sente melhor, é mais leve. É, mais leve. Pronto. Depois vocês refazem o exercício até ficar bom. E aí, quando o David percebeu isso, ele lançou um desafio para a equipe de remo. Falou, ó, de agora até a nossa próxima competição, nós não vamos encontrar problemas no nosso barco, no nosso remo, em nós, na nossa técnica, na nossa alimentação. Esquece isso. Todas as vezes que a gente encontrar, que nós nos encontrarmos, nós só vamos ter um assunto. Como fazer o barco ir mais rápido. Como fazer o barco... Para de olhar que o barco tá com aquela imperfeição na pintura e que... Nada mais importa. Que aquele banco tá torto. Justo. Pensa o seguinte, vamos lá, positivamente, o que a Como- gente faz pra gente ter mais performance aqui? Mas a frase é essa, é um mantra. Como fazer o barco ir mais rápido. É só pensar, claro que isso é um exemplo, é um storytelling, mas isso serve para vendas, para tua empresa. Em vez de você achar problema, reúne teu time e pergunta como a gente faz o barco ir mais rápido. Conta a história do remo. Show. Não é nem minha, inferior. Vou dar só um recado aqui. Salum do América, você entendeu? O exercício, né? quê? Do América. Sou aluno, diretor lá do Ele tá América e tal. assistindo? Tá assistindo aqui. Você entendeu o que você tem que fazer? Alberto, você vai lá no América agora. Vou lá. No time lá, porque o time joga bem. Todo mundo só sabe reclamar. Vamos resolver o problema do Vamos time do fazer América agora. PNL com os caras do América? Vamos lá? Aí, Vamos Salum, marcar. aceitou? Tem um soldeca aqui, ó. Vamos fazer o corte. Salum, não sei se você tá assistindo aí. Vamos Se lá não tiver, vai chegar nele. Esse Eu aí. tenho completa condição de ajudar vocês a mudar o diálogo interno de vocês e acreditar com base nessa técnica. Não importa o que a gente fez de errado até agora. O que importa é o seguinte: como que nós vamos fazer o barco ir mais rápido? Claro que tem mais partes da técnica, mas depois a gente ensina. Pronto. Qual foi o desfecho desse exercício segundo quem contou a história, que é o David? Eles ganharam 8 medalhas de ouro. Foi a primeira vez na história que eles foram competitivos e ganharam tudo. Não sou eu que estou contando, a história chegou assim pra mim. Se ela é verdade ou não, não sei. Eu acho que é, não faz sentido ele mentir. Mas o que me marcou, essa frase, esse compound, como fazer o barco ir mais rápido. Não importa que tá sujo o barco. Isso não vai fazer a gente ganhar ou perder. O que importa é a nossa visão. SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que significa isso, Alberto? Tudo aquilo para onde você direciona a sua atenção ganha importância e tamanho. Então, se você passa o seu dia achando problema e defeito,
os problemas ficam gigantes na sua vida. Se você passar o seu dia olhando para como você conseguir atingir seus resultados e estar com pessoas melhores do que você, com pessoas que você se sente inspirado, sua vida melhora. Aquela frase, você é a média dos 5 com quem você mais convive. Isso é verdade, gente. Por quê? Porque você vai ser retroalimentado com as dicas de pessoas que são tão boas ou melhores do que você. Principalmente se elas direcionam o foco delas para fazer o barco ir mais rápido. Ou seja, aquela pessoa reclamona que fica ali na sua vida, corre Não, dessa pessoa. corre, velho. Ou Corre. ajuda, se você não consegue, foge, sai correndo. Isso, legal que você falou. Às vezes a gente tá com um problema, a gente quer desabafar. Desabafar é uma coisa. Outra coisa é o cidadão ter vício de falar mal dos outros e ter hábito de reclamar da vida. Ele vai te puxar pra baixo. Corre. Pronto, contei. Agora eu vou contar a outra história. Por favor. A história de quem me procurou, não sei nem pra quê, velho. Fugiu. Pronto, a do barco ficou mais forte. Se eu lembrar, eu conto a outra história. Fato é, a PNL é mudança de mentalidade. Por isso que eu falei que era uma técnica de reaprendizagem. Como que eu mudo minha vida? Mudando seu comportamento. Dica de ouro. O que é atitude? A atitude é um conjunto de crenças, emoções e comportamentos. Como é que você muda a sua vida com PNL? Mudando sua atitude, mudando o seu sistema de crença, mudando a sua inteligência emocional. Tem técnica para isso na PNL, que é linda a técnica, para você mudar as suas emoções em relação a alguma coisa. Exemplo, pessoas E o que são comportamento. muito agressivas a críticas, por exemplo. Isso, estratégia de reação à crítica. Tem uma linda em PNL. Dá pra mudar isso assim, ó. Estratégia de... Quer fazer uma estratégia de reação à Que crítica? Vamos fazer uma aqui. Pronto. Vamos Quem lá. sabe faz ao vivo. Pronto. Vou fazer o seguinte. Era até legal que o André estivesse aqui, mas eu vou fazer só os dois. O Felipe vai criticar o André para o Marco. Então, mas é didático, tá? Pode deixar. E você, na hora que ele criticar, você faz cara de paisagem na hora, você não fala, realmente, cara, não, você só ouve e na sequência você fala alguma coisa que beneficie o André. Por exemplo, poxa, cara, vou fazer, faz comigo, depois a gente faz a segunda rodada com o Marco. Critica o André pra mim. Criticar o André? Pode inventar. O que eu vou falar do Andrezão? O André fica mexendo com drop, né? Essas coisas, né, mano? Dropshipping. Aí esse negócio não dá dinheiro, não. Cara, olha só, você fala uma coisa dele. Eu lembro que quando você precisou de apoio com tecnologia, foi ele o primeiro cara a te acudir. E você tá aqui falando mal do cara. Estranho isso. Legal. Como é que você se sente falando mal de alguém e a pessoa pra quem você tá fazendo a fofoca defende o outro trazendo um fato? Acabou, velho. Fofoquei com o cara errado. Eu No fofoquei com o cara mínimo. errado. E você ao mesmo tempo fala, não é que quando... Nada a ver o drop. Tem que André. arrumar Nada, 5 não precisa pessoas que saber. não gostam do André pra andar com você. Pra poder criticar o André. Adorei, essa é a segunda técnica. Você critica o Felipe pra mim agora, Marco. É a segunda técnica de reação à crítica. Boa, adorei. O essa Felipe? técnica. Fala aí, agora eu quero ver. Fala aí na minha cara. O Felipe fica interrompendo a gente, né, cara? Deixa a gente falar direito. Então fala. Acabei de fazer a Essa é a crítica. crítica. Marcão, É o Marcão, Faustão que chama. Aí viu? De novo. Marcão, eu não permito que ninguém fale mal de você pra mim. E o Felipe é um amigo querido. Então eu prefiro que você não fale mais mal dele pra mim. Pode ser? Compra um Marmitex, vai comer com ele. Eu respondo assim. Essa é a segunda. Se a pessoa insiste em criticar aquela pessoa, você fala, olha, ninguém fala mal de você pra mim porque eu não permito. Então, por favor, Então você, na verdade, é gente que permite isso. Né? é justo, é isso aí. Agora, isso são estratégias pra não permitir a fofoca. Como é que eu trabalho? Na empresa, isso aí é ótimo. É lindo. Se colocar isso em prática na empresa, porque geralmente é o oposto, né? Vou fazer esse corte na reunião de segunda. Deixa vai ter lá. aqui. Geralmente é o oposto. Estratégias de reação à crítica. O próprio Cortella fala, né? Quando você chega a falar mal de alguém, o cara às vezes nem acha e ele concorda. Fala, é mesmo, né, cara? É verdade. Não é que é mesmo? Eu também acho. Esse Esse cara cara... parando pra pensar nisso, não é mesmo. Bons líderes não fofocam. O termo técnico para isso é repercussão negativa. A gente não faz repercussão negativa na empresa. Principalmente os líderes não devem fazer. Isso também está no corpo da PNL. Aí tem uma outra estratégia. Essa estratégia para você se sentir melhor. Terceira estratégia. Pronto. Agora uma crítica pessoal. Aí você vai fazer uma crítica pessoal a mim.
Tá? Pode fazer a crítica, eu sou seu chefe, eu sou colega de trabalho. Me chama e fala, Alberto, quero. Ó, você Achei indelicado você vir aqui com a camisa azul. fala mais coisa. Não, camisa azul, não gosto de camisa azul. Não, mas me critica de mais coisas. É, Além da camisa azul. poxa, não sei o que eu vou criticar. Ah, você chegou Você depois chegou da hora, atrasado, velho. Você exatamente, chegou 20 mano. minutos atrasado. Pô. Veio com um papinho aqui que era estacionamento. Cara, 30 estacionamentos Tem aqui, ele manda estacionamento? essa. Ah, pelo amor de Deus. Felipe, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por vir falar comigo. Porque se você veio me dizer essas coisas, no mínimo é porque você se importa comigo. Então, primeiro, obrigado. Eu vou tomar nota. Toma. Eu vou tomar nota das coisas que você está me falando, porque talvez, como são mais coisas, talvez eu não consiga lembrar de tudo. Depois que eu tomar nota disso, eu quero te ouvir, eu vou avaliar. E se eu errei com você, eu vou resolver isso. Tudo bem? Então, por favor, o que aconteceu? Quando você faz isso legítimo, não adianta ficar com ódio do cara, ficar vermelho, xinga o cara. Não. Chegou, separa Maravilha. a emoção de lado. Esse é o primeiro ponto. Ser capaz de dissociar. É É uma o que outra a gente técnica chama de assim, não PNL. leva pro coração, né? Não leva pro coração. Cara de paisagem, e aí vem com o script. Cara, primeiro eu queria te agradecer. Se você não se importasse, você nem viria. Então, obrigado por se importar comigo. Eu vou tomar nota do que você está me falando e eu vou avaliar. E se realmente eu errei com você, eu vou me retratar e a gente vai resolver isso. Tudo bem? Me fala, o que que houve? Velho, a pessoa sai de lá gostando de você. Essa é a terceira estratégia de reação à crítica. Tem mais, só que eu não posso ficar fazendo todas as técnicas Não, aqui. muito bom. Tem uma outra que você muda. Da mesma forma como a gente fez no chão, para aquela história da pessoa de falar em público, você muda a emoção que você sente ao ser criticado. E tem outra, que a gente chama de estratégia de âncora de casais. O que é a âncora de casais? Às vezes a sua esposa faz uma coisa que te deixa com muita raiva, velho. Acho que é mais eu faço, por isso que eu já... Aí, mas ela não tá aqui, eu não consigo trabalhar. então vamos lá, vamos puxar pro meu lado, é verdade. Pronto. Aí ela fala alguma coisa, "Ah, você não lavou a louça", isso é a minha que fala. Ela me mandou um meme. Ela mandou um meme, aí minha esposa Tânia, mandou um meme assim: o pior cego é aquele que vê a louça na pia e não lava. Eu falei, obrigado, amor, eu vou lavar. No meu momento. Então vamos supor que ela faça uma coisa que me deixa com muita raiva. Eu te mostro o que é, eu te conto o que é. Olha, quando ela fala desse jeito, quando ela cruza o braço, faz assim e fala desse jeito, eu fico possuído, velho. Aí você toma nota e você aprende a fazer o mesmo gestual. Eu te ajudo. Ela cruza o braço, aí ela faz assim com a cabeça, ela olha assim pra mim e faz assim. Aí você copia ela. Pronto. Antes da segunda etapa da técnica, o programador, né, o cara da PNL, ele vai ancorar uma sensação de calma, uma sensação, aquela que você quiser, de apaziguamento, de sorriso, de bom humor. Ele vai ancorar em você, com aquela viagem mental que a gente fez logo alguns minutos atrás. E aí pronto, quebra o estado, e aí você que aprendeu a imitar o gestual e a frase da minha esposa, você vai fazer. E na hora que ela fizer aquilo, que vier a raiva, você dispara a âncora e você se inunda com aquela sensação de humor, de carinho com ela. E aí, capaz dela fazendo aquilo e você, amor, você tem razão, levanta e dá um abraço nela. Porque você foi programado. O Marcão já vai tomar uma vassourada na cabeça na hora, né? Funciona não, rapaz. Funciona. Não conheço minha esposa, não. Fazer um negócio desse aí, quando minha esposa tá nervosa, eu tenho que pegar a vassoura, montar, fazer igual Harry Potter, sai. São técnicas. No seu caso, a gente precisa analisar melhor. A Luana. Luana me bate, meu filho. E é por causa disso da louça. Não lavar a louça. Rapaz, tá a louco. louça. A bendita louça. Mas enfim, PNL tem todas essas aplicações e ela é linda para comunicação, para negociação. O curso de negociação, que eu tô habituado a mostrar, ele fala muito de emoção. Porque a negociação e a venda, ela cai mais por emoção do que por técnica. Ué. Lógico que é. 95% das decisões que a gente toma no dia a dia é emoção instintiva. né? Isso, velho. 5% só que é planejado. O pessoal isso. não gosta muito de mim, na hora que eu vejo que eu tô tomando uma decisão e ela tá emotiva, eu falo assim, calma que eu vou pensar. Mas aí o cara deu brecha pra você pensar. É. Porque Não, quando não, vai, aí né, o cara ficou, quando ó, para vai de me no- impressionar. quando vai no ponto da emoção, cara, tem uma frase Ó, que... se me impressionar, não vamos fazer Tem uma negócio. frase que é foda. Eu já faço assim, porque eu falo, calma aí que eu tenho que separar Eu as uso, coisas. eu uso todo fechamento de negócio meu. Eu falo, cara, o cara pergunta pra mim... Ah, mas você vai perder, então eu perdi. Cara, Pode vira- deixar, eu perdi. O cara vira pra mim e fala assim, mas Marcão, não tem como você me dar um desconto, não. Se eu já tenho intimidade com o cara, eu brinco.
Né? Igual tem um caso aqui que é gravado, os caras me perguntam, falam, Marcão, não tem como você... É seu último preço? Eu falo, claro, não vou te cobrar mais caro não, tá doido? Eu gosto de você. Então, pô, já fiz a ancoragem. E tem outra que o cara vira pra mim e fala assim, mas é seu último preço? Eu falo, esse é meu último e melhor preço e só você pode atrapalhar esse negócio. Olha, que Acabou. bacana. O cara... A rede social do Marrão, sabe qual que é? Ah, O vendedor pica. cara, eu vou te seguir. É aí, tá vendo? Segue lá. Mas o cara cabra fica doido. Na hora que eu falo que só ele pode atrapalhar esse negócio, acabou. O cara, não, pera aí. Só porque aí sou eu mesmo que tô declinando. Falo, cara, é meu melhor e último preço e só você pode atrapalhar esse negócio. Se eu estivesse no seu lugar, eu fecharia. Adorei. Boa, boa mesmo. Anotem, gostei da abordagem. Nossa, a gente veio falar de linguagem de influência, falamos mais de PNL, mas linguagem de influência é a fala, os scripts baseados no perfil do seu cliente. Por que que o Felipe disse que se me forçar, eu falo, perdi, saí. Que, aliás, é muito inteligente fazer isso. Tem uma frase de negociação, e vou passar para vocês agora. A frase é, se você já passou do momento em que você pode levantar da mesa de negociação, você a perdeu. Ou seja, você não pode mais dizer não, cara, você perdeu a negociação, a pessoa tá te dominando, e vai fechar um negócio sendo bom ou ruim para você. Então, legal você falar, não dá para mim, eu preciso pensar melhor. Mas você vai mas se perder não for hoje, eu falei, então não vamos fechar. Então não é. Uma outra oportunidade, talvez a gente... Exato. Faz, mas você funciona no modo gato. Ó, é claro, né? É furtivo. Boa. O que é o modo gato e o modo cachorro de negociação? Marca cachorro. Não sei ainda. Parece, mas ele tem viu? Falei? Ele tem um quê de Bulldog gato. ainda. O gato... Bulldog é inglês, que é gordo, né? Geralmente esse que é gordo. Vamos lá, vai pro gato. O modo do gato é o seguinte, ele toma decisões com base naquilo que ele acredita. O gato, ele dá menos informação. Ele não se preocupa tanto em não preocupa em te agradar. Ele preocupa em receber a informação, avaliar, e se ele sentir que é bom pra ele, se faz sentido, ele evolui. Então o gato, ele fala menos, ele escuta mais, ele não tem medo de quebrar a sintonia com você, de dizer não pra você, ele ainda não te comprou. É um cliente mais difícil. Então quando você pressiona um gato, ele te arranha. O cachorro, o modo de negociação... É sem vergonha, né? Ele já chega... Bate, aí volta. Ele fala que quer e tá pronto. É mais fácil de lidar com um cachorro. Existe tipo também o papagaio e o corvo. Mas você não acha que o gato, ele tem essa dificuldade por parte do vendedor, porque o vendedor tem medo Olha só. de perder o lead? Porque o cara chega pra mim e ele fala, não, eu quero saber qual é o seu serviço. Eu falo, cara, não tem como eu te falar qual é o meu serviço, nem sei se eu quero te atender. Boa. Eu falo isso, às vezes eu falo isso com os clientes. Aí você fala assim, ó, se fosse comigo, o meu perfil, eu falei, então beleza, Show, obrigado. acabou, beleza. Pois Não é. deu. Sabe Se por pra quê, você cara? não faz sentido pra mim. Não também faz, mas ótimo. Por quê? Porque eu acho que relacionamentos que nós temos, tanto pessoal quanto profissional, tem que ser saudáveis. E eu quero atender pessoas com quem eu tenha feeling do cara me chamar. Eu sou o tipo do cara. Mas eu acho grosseiro essa abordagem. Não tem problema, o problema é seu. Então, Eu vou falar isso desse jeito. Eu não estou confirmando. Isso, mas eu sou grosseiro. E eu atraio pessoas assim que são diretas. Tanto que Entendi. Então é o seguinte, o que ele fez? Ó, motivos de perda. Estilo gato. Aí você já não quer esse cliente. Não, mas porque aí ele vai encher meu saco. Eu acho que, pelo menos comigo, eu vou te falar o meu indicador de conversão, porque eu não faço prospecção ativa. Mas 90% de quem vem pra negociação comigo, o cara fecha. Ele pode não fechar naquele momento. Eu tenho casos que o cara fica um ano e me procura depois. O momento, a jornada de compra dele demorou. Tem casos que nós conversamos com o cara em feira, fiz reunião com o cara, contrato na mão do cara pra fechar, e aí eu não fico pressionando o cara, não. Entendeu? Eu falo, cara, o contrato já tá com você. Eu falo, ó, tô vendo que você tá com dificuldade de nos atender, em outra oportunidade, a gente se fala. E não mexo mais com o cara. Depois de um ano ele vai vir procurar. A sua estratégia é de credibilidade. Você mostra muita segurança, muita credibilidade, muito resultado, e isso faz com que as pessoas, independentemente do seu estilo mais agressivo, aceitem fazer negócio, porque falaram, ó, não vou casar com o cara, eu vou comprar dele e ele vai me atender bem, é o que me interessa. Pronto. Mas se você quer ser um vendedor mais versátil do que uma linguagem, é importante mapear pessoas e mudar o estilo de fala para atender
gregos e troianos. Ele tá muito seguro e ele tem os resultados. E não tá errado, tá tudo certo. No meu caso, quando eu ensino, ó, como é que você vai atender mais de um público? Você tem que se moldar àquela pessoa. Como é que eu falo com gato? Dá as informações, dá espaço, convida para tomada de decisão e faz uma oferta irresistível. Isso é o gato. Como é que fecha com cachorro? Conta histórias, projeta a realidade, conduz para o fechamento. Como é que fala com papagaio? Papagaio é pechincheiro. Fica, mas dá seu melhor preço aí. Não. Dá pra melhorar. Pois. Só que daqui a pouco ele some. Te deixa no vácuo. Por quê? Ele tá fazendo a mesma coisa com vários. Exato. Leilão. Isso Como é que faz negócio com papagaio? Força. Fala, olha, tô vendo que você tem muito interesse. Tô te mandando as informações agora. Já vou te ligar, te passar a nossa melhor condição. A gente vai fechar esse negócio ainda hoje. E ele vai voar. Porque ele não tá seguro de dar o próximo passo. Você tem uma proposta melhor? Tem. Se é melhor, você tem que fechar. É isso. Você acha que é melhor? Fecha. Por que você tá conversando comigo ainda? Isso é pro papagaio. Ué. E tem o corvo também. O que é o corvo? É o cara que chega choramingando. Pô, que tudo tá errado, que dá problema, que não sei o quê, que outro cara me enganou. Como é que lida com o corvo? Deixa chorar. Falou tudo, desabafou? Valida que o desabafo dele é relevante. Fala, olha, entendi, faz sentido o que você tá falando, acontece, a gente lamenta, mas eu tenho uma coisa para te falar. Aqui na empresa a gente é conhecido por resolver exatamente essas questões. Então, em relação a isso, você pode ficar despreocupado. Mas eu entendo que você precisa de mais informações. Então, você deixa chorar, valida, dá as informações e convida para tomada de decisão com uma oferta. Ele é mais complexo, o corvo. Por que eu conto isso para todos os meus alunos? Porque você precisa sentir o estilo de compra do teu cliente. Como eu falo com essas pessoas? Para ganhar mais, para fechar mais, para converter melhor e para, no final das contas, receber um caminhão de referência. Para mim, só é boa venda se tem referência no final. Né? Ah, ganhou dinheiro, entregou legal, o cara tá feliz. Tá, ele tá feliz, mas como é que ele manifesta a felicidade dele? Ele te recomenda? Ele te referencia? Ou ele sumiu? Se ele sumiu, ainda faltou alguma coisa. Eu quero um caminhão de referência. Faz sentido? O melhor cliente é o cliente traz o cliente. Exatamente. Melhor marketing que você pode ter na sua assim empresa. que eu sinto que a minha venda foi perfeita. Quando as pessoas, cara, você começa é tão bom. a ter indicação. É, exatamente. Fulano indica, ciclano indica. Pô, no seu site, né, Marco? O Marco fez a pesquisa aqui. Tava vendo aqui. Você citou alguns princípios de Aristóteles, ethos, logos e patos. É isso. Que legal que vocês viram isso. Né, como esses princípios aí, né, tem alguma relação com a comunicação moderna e etc. Adorei. Que bom que você perguntou. É a pura verdade. A gente não está inventando nada. Aristóteles criou isso daí há 5.000 anos. Isso, foi o Aristóteles. É isso mesmo. O que é isso? Patos é a tua emoção, é o teu conteúdo emocional, é a paixão pelo que você faz. Logos é o teu argumento lógico. E o ethos é a tua credibilidade, é a tua ética. Então, se você mostra, você tem isso. Se você é um cara credível, você tem uma argumentação que toca no emocional e você tem argumentos lógicos, você fecha o negócio. Não é porque o negócio tem 5.000 anos que deixou de ser verdade. A minha técnica ela é toda baseada nisso. O símbolo da linguagem de influência é metade coração, metade cérebro. Por quê? Tem que ser lógico. Eu não posso falar qualquer bravata. O que eu falo tem que ser baseado nos fatos, nos números, nos estudos. Então eu tenho um argumento lógico, mas eu sou um contador de histórias e toco o seu emocional com entonação, modulação de voz, storytelling, e aí no final eu ainda mostro quão credível eu sou, quão produto bom eu tenho, e a minha empresa representa uma força do mercado. Quando você junta esses elementos, o fechar negócio é uma consequência. Isso foi escrito pelo grande filósofo Aristóteles, mas não mudou. A gente tem mais técnica hoje. Em tese, né? Porque também nunca assisti ele falando lá na Ágora, né? Não tem nenhum vídeo no YouTube. Não tem, que cara. é o que você cita também, né? Você fala que desde lá de trás, na Grécia Antiga, já era a premissa básica, né, era ter essa comunicação, oratória, retórica. Isso. Porque a política era feita assim antigamente, né? E você tinha status na sociedade se você era um bom orador. Isso. Não era igual hoje. Ah, se você tem um carro importado top, você... Não, naquela época é o quão bom você é como orador, se o seu discurso é lógico, se você é um bom storyteller. Isso te gabaritava até pra ser mestre dos reis, né?
Exato. Alexandre foi doutrinado. Por um filósofo. Exatamente. É isso. Você podia ser até um senador. Então os valores gregos eram muito diferentes e muito valiosos. Tem um livro sobre educação na Grécia, acho que é Paideia o nome. Depois eu vou olhar. Mas o básico disso é como você cria uma sociedade? É com base em educação, com base em valores, princípios e virtudes. Pronto. Você quer ter uma família boa? Você quer que seus filhos sejam... É isso. É valor, princípio, virtude. Isso veio da Grécia, não inventei, a gente deixou isso pra trás. Por isso que a nossa sociedade tá meio esquisita. Tem coisas que não são boas, que a gente valoriza. Tem coisas que são fantásticas, que a gente não dá tanta Até importância. vi você falando lá e discordei nessa hora, que você falou assim, a gente não cria linguagem. Falou, os caras todos aí, eles vão discordar de você. Eles criam linguagem. Sacanagem. Outro ponto que é legal que é o seguinte, você menciona 10 características comportamentais e 29 padrões de comportamento. Isso aí tá no livro. Tá no livro. Tá Boa, no boa. Bom, Pode nos dar uma visão aí sobre posso o que é sim, posso sim. É um pouquinho mais... Inclusive, quem quiser simplificar. adquirir o livro, tá no link da descrição do vídeo. isso? É isso aí. A Bíblia da Influência e Persuasão. Eu tava falando de gato, cachorro, papagaio e corvo, mas é didático, eu ensino isso nos treinamentos. Mas o livro, ele fala de 11 categorias. Se eu escrevi 10, eu preciso atualizar. São 11 no livro, Então tá? talvez é a gente que errou aqui. Não, na não, pesquisa. tá Tá 10. 10, tá vacilei, 10. então são 11. Não, é porque tem o bônus. Na nova edição do livro, tem mais uma dica bônus. Então, você comprar a nova edição, Vai ter, tem pronto. 11. Gostou do... Adorei. Aí, viu? Então, a primeira categoria são os valores das pessoas. Na sequência, o que te motiva. Se você é um cara que gosta de objetivos ou prefere lidar com problemas. Se você julga internamente, você é gato. Se você vai atrás dos especialistas, você funciona no modo cachorro. Tem mais, tem os processuais, pessoas que tomam decisões com base num passo a passo, num caminho mais seguro. A Marildo é esse amigo nosso. O legal é isso, a gente vai ouvindo as Vai assimilando. vai assimilando, eu conheço um cara assim. Então o pulo do gato é, já que você conhece, qual é a linguagem de influência perfeita para influenciar o comportamento dele? O livro é sobre isso. Que legal. Como ouvir pessoas e conseguir mapear. Você mapeou o perfil e aí você estabelece uma forma de comunicação. É isso. E é uma comunicação perfeita para a pessoa. Eu aprendo felipês. O que é aprender felipês? É a sua linguagem, velho. Eu não vou falar com você do jeito que eu falo com o Marcão, com o Andrezão. Eu vou falar com você do seu jeito. Do jeito que vai movimentar ele, que vai funcionar pra ele. Isso, exato. Depois tem pessoas proativas, pessoas reativas, pessoas gerais, específicas. Tem as pessoas independentes, pessoas proximidade, pessoas coisas, pessoas. E olha pra você ver que legal que você tá falando. Essa é uma técnica que você tá passando e que a gente aplica Isso. com frequência na rua, até sem querer, às vezes. Exato. Porque na rua a gente é mais polido. Exato. Né? Agora em casa a gente não tem isso de falar do jeito que funciona com a esposa. A gente, Cara. geralmente não, a gente é mais natural. Geralmente. E aí que ferra tudo. Mas aí eu vou dar um detalhe. Geralmente, uma percepção que eu tenho é quando na relação marido e mulher passa a não existir mais o risco. Porque aí você acomoda. Porque na relação normal, você quer agradar a pessoa e aí você estabelece, fala, não, como eu tenho que agradar essa pessoa, eu tenho que ser dessa forma. Aí é aquele comum ato que o relacionamento dá uma balançada. Aí a pessoa vira outra pessoa, né? O conquistador. Aí você se adapta à forma de comunicação dela. Aí depois o relacionamento fica seguro de novo. Aí você, relaxa de novo. É isso. Não, E mas aí aí sim, faz sentido. Mas nos pontos mais básicos, igual da louça, por exemplo. Que é algo que não interfere tanto assim. Se tiver uma visita, se você for na casa de alguém e você for lá e usar e deixar a louça e essa pessoa falar com você, pô, você podia lavar a louça. Cara, seu comportamento vai ser não é? Vai. Agora, se a sua esposa nesse mesmo ambiente falar, você não vai lavar a louça, não, você já fica puto. Mas depende da Porque ela forma, tá te mandando. etc. Mas é o que ele falou, da reprogramação que você faz com aquilo. Não. É o sentido que você dá. Porque depende assim, não é assim, você não vai lavar a louça não, amor? Não é isso. Dos dois Você não vai lados. lavar a louça não? É dos dois lados. É isso. Mas aí você entende que é dos dois lados? Que eu tô dizendo o seguinte, de falar o filipês. Que a gente não se preocupa quando a gente tá na nossa zona de conforto Sim. em usar essa técnica. Mas aí, a meu ver, eu não sou especialista nisso, é o risco que falta. Acho que toda relação tem que haver risco. Você fez uma colocação muito bacana. Eu ensino isso no PNL aplicado à liderança. Eu costumo dizer o seguinte:
Se você quebra a sintonia com a pessoa e a pessoa, o interlocutor, se ela não tenta restabelecer esse vínculo, essa sintonia, esse rapport, significa que ela não tem medo de te perder. Então assim, você falou, ó, não vou fazer, e a outra pessoa, se dane, ou não vou até o casamento, ou não vou visitar sua família, e a outra pessoa não se importa e vai sozinha, já está começando a dar mostras de desequilíbrio, falta de medo da perda. Então, fato, quando você não tem medo de perder a outra pessoa, você começa a ser um pouquinho mais, você começa a abusar um pouquinho mais, ou você ou ela. Tem que ter um medinho de perder dos dois lados, nada doentio. Mas aquela coisa, eu não quero pisar na bola com o Marcão, porque é um cara que eu gosto, eu não quero perder a amizade dele. Então eu tomo cuidado com as coisas que eu falo pra ele. Agora você fala, Marcão, não me importa, eu vou falar de qualquer jeito. Pô, ele ficou magoado com você. Não me importo. Está desequilibrado, ele tá numa situação vulnerável e eu tô numa situação de abusador. Aí entra no que você falou, tem uma pauta que a gente colocou aí, que é das pessoas que tendem e tem isso no seu livro, né? A te influenciar pro lado negativo. A gente até deu alguns exemplos aqui em off antes de você chegar. Pô, isso é foda. E como é que eu faço na vida real pra ter essa identificação? Pra você identificar. Pessoas que te influenciam negativamente. É isso? E que te influenciam, tem malícia na influência. Entendi. Né? Não é que te influencia negativamente. Ela tá mal intencionada. Como é que você evita ser mal influenciado? Ou Mal influenciado. ser influenciado por pessoas mal intencionadas. Existe uma técnica no livro chamada ressignificação de premissa. Mas o que é isso? Você só vai ser... Vou sair daqui, eu já vou ler o livro. Leia, cara, é sinistrão. Demorei 8 anos pra terminar, porque tudo que eu ia vendo que tinha no mercado eu tirava do livro. Falei, não, eu quero escrever um negócio novo, autoral, topo. Pronto, e tá lá no livro. O que é a tal da ressignificação de premissa, ou esse questionamento? Você só vai chegar na conclusão que a pessoa quer se você aceitar a premissa. Vou dar um exemplo claro disso. Olha, você é assim, você arruma problema no trabalho porque você é muito intempestivo. Se você fala, não, mas eu não sou sempre assim, você aceitou o argumento da pessoa. Ela colocou os elementos do cenário e você aceitou jogar com aquelas regras. Para você não ser influenciado por uma pessoa mal intencionada, você precisa questionar a premissa. Ou seja, tá, mas com base em que você disse que eu sempre arrumo problema no trabalho? Que problemas são esses? Que parte do meu trabalho? Você começa a questionar as afirmações da pessoa e você vai perceber que, de fato, ela criou uma estratégia linguística para te levar a acreditar em algo que não é verdade. E geralmente são os pontos que ela fica te pegando o tempo inteiro. São. Porque ela sabe que ela te toca. Ela sabe que ali faz você estourar. Quando você questiona a linha de raciocínio, a construção da ideia, perde força. E a pessoa faz isso inconscientemente. Muitos fazem inconscientemente. E outros já têm uma habilidade inegável de fazer isso. Os narcisistas são ótimos nisso. Conhecia pessoas aí que trabalharam comigo que sabiam exatamente esse ponto. Quer ver eu tirando do sério? Tum! Exato, aperta o botão. Especialistas, cara, especialistas. E aí, o que dá pra fazer? Você pode mudar, você pode ressignificar a emoção vinculada àquele momento, dá pra trocar a emoção, dá pra trabalhar isso com a PNL, e dá também pra ressignificar a premissa, ou pra questionar. Por exemplo, você me falou 1, 2 e 3. Com base em que você disse isso? Mas quando que você percebeu isso? Ué, mas não foi isso que você me falou na outra vez. Você começa a questionar essa linha de raciocínio e ela perde força. A própria pessoa não vai ter resposta, porque ela criou aquilo de uma maneira... Ou ela vai levar pra parte ignorante. Aí é com que aí é ela e deixa. Ou fica até sem resposta, né? Normalmente a pessoa começa a se contradizer e aí ela vai buscar um outro ponto. Ela esquece esse assunto e vai tentar... mas outro dia ela muda pra tentar te pegar em outro ponto. Se você ressignificar, se você questionar outra premissa também, ela vai embora. Porque ela vai perceber que você não tá se deixando envolver por aquilo e que você tá desconstruindo as ideias dela. Ideias nocivas. Já aconteceu comigo que aí a pessoa chega num ponto que você vai fazendo isso, aí ela parte pra ignorância. Ela vai... mas é porque você também você não presta. Pronto. E que sei lá, o que eu falo, opa! Pronto. Saiu. Porque não tem... A gente agride... Mais uma dica do treinamento de PNL para liderança. Normalmente quem agride está desequilibrado. Se a pessoa tá pegando no seu pé,
você tá tranquilo. Aliás, tem estratégia até para lidar com isso, com gestão de crise e com pessoa desaforada. Tem estratégia, tem técnica para isso. Mas voltando aqui, quando a pessoa tá desequilibrada, ela tenta te desequilibrar também. Se você não entra no jogo, ela apela. Na verdade, ela tá tentando te dominar, te controlar, te manipular. Se você não permite isso com razão, usando as perguntas, olha, você me disse isso e isso, tá correto? Sim. Mas isso que você falou não bate com a realidade, porque no outro dia, aí a pessoa, não, mas você é assim. Aí pronto, apelou. E aí, se for uma pessoa importante pra você, você pode falar assim, olha, eu entendo o que você tá dizendo, deixa eu compartilhar com você um outro ponto de vista. Tem um monte de scripts que a gente pode usar pra não brigar. Se a pessoa é mal intencionada, não vai funcionar. Que ela tá mal intencionada. Não existe técnica pra quem tá mal intencionado. A pessoa sempre vai falar uma bobagem qualquer e tal. Agora, se você tem clientes, técnica de ouro, hein? Platina, vale mais que ouro. Você tem clientes que estão aborrecidos com a tua entrega. Aconteceu alguma coisa, você prometeu e não conseguiu cumprir. Ou aquele cliente, esse caso eu gosto, que não tem razão nenhuma e que te fala uma coisa completamente infundada. E se você tá me assistindo, você sabe quem você é. Aqueles, né? E aí te faz um negócio e fala assim, cara, esse cara é bem sem noção. Se ele é bem sem noção, mas ele não é mal intencionado, tem uma técnica para lidar com ele. A técnica do cliente que tá muito bravo porque aconteceu alguma coisa, tem um vídeo sobre isso no meu canal, depois eu mando para vocês se vocês quiserem assistir. Primeira coisa, a pessoa tá falando mais alto, você sobe a voz também, não como afronta. Então a pessoa, porque você chegou atrasado, porque você não entregou o produto. Eu sei que aconteceu isso. Você fala mais alto, não pra afrontar, só pra ela conectar com a voz alta e falar. Mas justamente por causa disso que depois... A tonalidade. Depois você baixa. Você conecta no alto, depois você puxa pra baixo. E depois eu te liguei e falei que eu ia mudar. E não com um tom agressivo. Não. Você só aumentou o volume. Aumentou o volume pra conectar. E não a entonação. Não entrou. A entonação sobe junto, mas não a animosidade. Não o gestual. Mas você. Não é. Não, mas eu te liguei antes, tá lembrado que depois que eu Você não lembra que eu te liguei? Isso. Esse é o número 1. Sobe a voz junto, depois você desce. Fala, olha, aí você sofre, eu lamento que isso. Não é sofre igual a operadora telefônica. Entendo, senhora. Problema do senhor. Cobrou 10 vezes. Problema do senhor. Entendeu, senhor? Não é. Os nossos concorrentes são assim, geralmente. Claro. Aqui não. Aqui é todo mundo treinado. Você fala pra pessoa, olha, eu tô muito chateado de ouvir isso, então você sofre. Não é pra isso que a gente tá aqui, não é isso que a gente quer de você. A gente quer que você seja um cliente satisfeito. Isso não aconteceu e eu estou me sentindo mal. Então, 1, sobe o tom, traz pra baixo. 2, sofre com a pessoa. 3, e uma forma que eu tenho para resolver isso é eu vou me responsabilizar. Então 3 é a linguagem do eu. Eu vou me responsabilizar pessoalmente e vou, número 4, quebrar o protocolo. Como o teu caso saiu do padrão, eu vou quebrar um protocolo, vou abrir um chamado específico para você e vou cuidar. E te digo mais, quero te dar alguma coisa para que você sinta como a gente... É um pedido de desculpa nosso. Se eu fizer 1, 2 e 3, te ajuda? Essa é a técnica. Se você seguir isso... Show. A pessoa, na pior das hipóteses, fala assim, vocês erraram, mas você é um cara legal. Não protege de novo, não. Mas eu também só quero falar com você agora. Resolve, gente. Então, segue essa técnica, vai estar gravado, assiste de novo, tem alguma coisa na manga pra presentear a pessoa, falar, olha, eu sei que a gente errou, e como forma de pedir desculpa, eu vou fazer isso por você, vou tomar conta e te dou o feedback, eu quero que você volte a comprar da gente. Ontem, eu vou estar aqui para te atender. Se você fizer isso... viu um histórico? Tem uma outra história rápida. Fui tomar um café com um amigo. Eu treinei a equipe dele na semana passada. Uma clínica. Fomos tomar um café. E nós fomos bem atendidos. A real é essa. Só que tinha duas senhoras que foram esquecidas no café. Elas não foram atendidas. Elas levantaram, vieram muito chateadas, com razão. Vocês não atenderam a gente, eu vi que vocês trouxeram pratos para pessoas que chegaram depois que nós, cancela nosso pedido e nós vamos embora. Eu falei, agora é que são elas. Eu, se tivesse no jogo, eu viro isso aí, eu rever. Mas as pessoas não tinham sido treinadas. O que vocês acham que elas fizeram? As atendentes. Recolheu e
deixou sair. Fiz uma É o assim, que geralmente as pessoas ah, tudo bem. Ela falou, normais, sem treinamento, faria. tudo bem. Eu falei, não, não tá tudo bem, não tá tudo. E elas ficaram, as duas mulheres, elas ficaram olhando pra trás esperando um pedido de Ser desculpa. acolhida, né? Tudo que elas Olha, queriam. me perdoa, senta aqui pertinho da gente, o chocolate é por minha conta, tá aqui, tá aqui, tá aqui, a gente errou com a senhora, mas agora eu vou servir a senhora prioritariamente. Fica aqui pertinho da gente, a senhora vai me ver fazendo a melhor bebida que a senhora já tomou. Virava o jogo. Virava mesmo. Gente, não é difícil, é estratégia, é técnica, é gostar Agora, de a gente. empresa também dá liberdade da pessoa fazer isso? Ah, entendi. Não sei, não tem essa resposta. Às vezes o dono da empresa fala, não, deixa Às embora. vezes o dono não tem essa mentalidade. Não tem. Eu acho que pra empresa tá assim, simplesmente o dono nem lá devia estar. Tinha uma pessoa Porque lá. quando o dono tá e vê um negócio desse aí, o cara meio que vai falar, Pois. pera aí. Não, às vezes ele não tem essa mentalidade. Ele não tem. Às vezes ele não tá Às treinado. vezes ele tava lá, mas ele não tem. Ah, também não consigo atender todo mundo, não. Pronto, ele Não, mas não justifica. consigo atender todo mundo, significa que eu tô... Porque o problema ali não foi de demora, foi de troca. Esquecimento. Não, passou o pedido na frente de outra pessoa. E também demorou pra entregar o pedido das senhoras Uhum. lá. Mas fato é, eu acho que tinha uma pessoa lá que não era o dono, se era também vacilou. Precisam de treinamentos. Treinamento. Você que tá assistindo a gente, tem treinamento de atendimento, PNL, linguagem de influência. É só você querer. E óbvio, treinou a equipe e resolveu? Não. Aliás, eu vou dar um presente pra vocês, mais um. Opa! A gente gosta. 4 fases da responsabilização. E um dos presentes, depois eu vou passar para vocês um e-book, foi o primeiro que eu escrevi. Eu não vendo e eu não distribuo mais. Tá parado, só passo para mentorados. Legal. Quem quiser o Tá assistindo acesso, aqui. escreve, eu quero o livro, Nos chama comentários aí. 4 Armas da Motivação. Pede esse livro, lembra da minha mãozinha assim, 4 armas, pede o livro, o pessoal que vai distribuir para vocês, Isso tá aí, bom? só É um colocar aí no... e-book. Né, Marco? Escrevendo aqui, pedindo. É. Eu compartilho com vocês. Show. Pronto. Quais são os 4 passos da responsabilização? Então, contratei Da alguém... motivação, não? Não, esse é o livro. Ah, tá. O livro é uma coisa, eu vou passar Esse para é o você. e-book. É porque foi coincidência, É, 4. Não, esse aqui é os 4 passos da responsabilização. Contratei alguém, contratei o Andrezão. Antes de responsabilizá-lo por qualquer coisa, porque ele acabou de entrar no jogo, eu tenho que recebê-lo na minha empresa. Um ritual de recebimento. Ritual. Então, apresentar a empresa, mostrar quem que vai ser o gerente dele, a estação de trabalho, as tarefas. Apresentei. Pronto. Número 2. O ritual é 1, tá bom. Então são 5 passos. Ritual. 1. 2. O segundo passo é você treinar a pessoa para fazer aquilo que você espera que ela faça. Sem treinamento, ninguém se responsabiliza. Sim. Não sei fazer. 3. Você precisa mostrar a necessidade de seguir os processos que vocês têm no departamento. Não é aleatório. Você precisa fazer isso, porque o teu entregável vai para o Marco, quem vai tratar a informação é o Felipe. Então tem uma continuidade. É por causa disso que a gente faz desse jeito. Tudo bem? 4º passo. Atribuir o papel. E nós, aí você vai sentar com um colaborador, nós esperamos que você faça 1, 2 e 3. As suas atividades aqui são essas. Você entendeu suas atividades? Você se sente competente para fazê-las? Você entendeu a necessidade de seguir os nossos processos? Tá. Posso contar com você? Ou seja, você aceita o papel? Porque às vezes a pessoa pode falar, não, cara, eu sou super qualificado, eu não vou fazer o que vocês estão me treinando para fazer. Ela não aceitou o papel, vai dar problema. Agora, se ela aceitar o papel, não, beleza. Esse é meu dever. Fui treinado, entendi o que tem que ser feito, entendi minhas atividades, entendi os critérios que vão ser utilizados para medir os meus resultados, senão a pessoa não sabe se está performando. E o 5º passo é o acompanhamento. Não adianta fazer isso e deixar pessoal, Deus dará. Você como líder, de tempo em tempo, eu sugiro uma vez por dia no começo, depois uma vez por semana, e depois você vai ter suas reuniões quinzenais, aí é do teu estilo de trabalho. Mas a pessoa chegou na tua empresa, passou pelo ritual, foi treinada, entende o processo, aceitou o papel, acompanha
com os referenciais, com os critérios de avaliação para ela saber se está performando ou não. Então esses são os, eu falei 4 porque eu ensino como 4, mas se você colocar o ritual que é imprescindível, são os 5 passos da responsabilização. São 4 e mais um de bônus. 4 mais 1 de bônus, que é justamente o ritual. Não é à toa que a gente tem o batismo, tem a festa de 15 anos para as mulheres, tinha pelo menos, né? Quando faz 18 anos tinha o carro pro garoto. Quando tem casamento tem A família aí tá boa nada, né? Tá boa, prosperando. 18 anos ganha carro, festa 15 anos. Pois é, tem muita gente que faz. O pulo do gato, portanto, amigos, não existe um ritual desnecessário. A gente tá esvaziando isso, mas quando casa é um ritual. Tem aliança, tem aquele sacerdote. Porque isso a gente acaba atingindo o inconsciente das pessoas com esses rituais, isso né? significa que a sua fase Tá de vida mudou. É. Esse é o ponto. Você tem que Me fizeram uma fazer os provocação que eu rituais. achei muito legal compartilhar. Foi muito legal o seguinte. Me perguntaram, tipo assim, Felipe, o que você almoçou na segunda-feira? Então, tipo, você aí tá assistindo quinta, o que você almoçou segunda? Geralmente você não lembra. E realmente eu não lembrei, porque não foi nada especial. Entendi. Foi a comida de segunda-feira, né? É comida de segunda-feira. Segunda-feira. Ou de terça-feira, né? Enfim, é aquela comida normal de semana. O que você comeu de semana passada também não lembro direito. A não ser aquela que tem algum significado, né? E aí me perguntaram nessa mesma vez, assim, falou, Felipe, e o que você comeu no Natal? Eu lembrei. Eu falei, cara, foi uma costela, meu irmão que fez a costela. Foi assim, esse assado, tomei isso, sobremesa foi isso que minha irmã levou e tal, tarará, tarará. Nem tomei vinho, tomei cerveja. Aí eu comecei a lembrar, e aí eu falei, nossa, que legal. Por quê? Porque ela tem um significado, Isso. e geralmente as pessoas lembram do Natal, porque ela tem um significado pra gente. Justamente. Ali, né? E aí quando você cria esse rito, por exemplo, nem você está citando na empresa, a gente está significando isso também, né? A pessoa vai lembrar disso. A forma como ela foi aceita na família empresarial. Ela vai se lembrar como foi o primeiro dia dela. Isso é relevante para a pessoa. E isso é o diferencial entre manter o colaborador ou perdê-lo. Até pela questão de segurança, né? Também. Ela se sente segura em fazer Isso. a atribuição. O tal do onboard que fala. O pessoal adora a palavra em inglês. Pra mim é o ritual de entrada. Entrou na família, tem que ser recebido. É exatamente isso, amigos. Que bom que você... É isso. Quando você envolve emocional, a pessoa marca. E a entrada de alguém numa família empresarial é pra ser marcante positivamente. Muito bom, muito bom. Legal. Olha, o nosso bate-papo tá muito bom, mas eu acho que a gente pode deixar agora mais conteúdo para um próximo podcast. O que você acha? Estou sempre à disposição. Temos muito o que falar. Muita coisa. Falei a ponta do iceberg. Isso, e vamos deixar esse gostinho Bora. para um próximo café? O que você acha? Topo demais. Agora que eu vou dar meu primeiro gole no café. Não, já tá gelado, a gente vai fazer outro para você Eu ali. tomo café gelado. Ah, é? Tomo. Então, Sem parabéns. açúcar. O meu negócio é café. Gosto muito. Alberto, o pessoal que tá nos assistindo, fala assim, poxa, legal. Como é que faz, né? Tem o seu livro. Tem a Bíblia da Influência. Você pode comprar onde o livro? Tá, o No link meu tá na site. descrição. O link tá na descrição. Boa. E para te contratar, você faz palestras. Faço palestra, treinamentos e mentorias. Como é que faz para te contratar, falar contigo? Manda mensagem lá no Insta, ou se quiser eu posso até colocar o número do WhatsApp. O pessoal mandar mensagem para saber mais sobre os treinamentos, etc. Em princípio, podem entrar em contato comigo no Instagram, que é o Alberto Martin, eu sempre vou responder e vou melhorar o meu texto do site e vou colocar as próximas programações. São mais de 3 mil pessoas Já. tomou. Eu tenho que incluir Itália. E tem que incluir a Itália, que justo. tá aqui, já estamos fazendo a correção, tá? Isso mesmo. Que aí você pega o corte. Dá a senha do WordPress aí que a gente já mexe já. Bem, isso. O que acontece? Eu tive recentemente... E é lá. 11 dicas, né? Porque tem uma parte aqui que você fala que é 10, aqui ó. Você mencionou 10 categorias, Isso, são 11. é. Então são os pontos, depois você pega Vou esse mexer. corte e corrige. Obrigado. De nada. Tá? Então, no Instagram, fala contigo. Isso. Manda mensagem aqui para os meninos. Eles vão transmitir para mim. Se for o caso, a gente deixa o número do WhatsApp e vamos em frente. Show. Usem o conhecimento para o bem. Lembrem do tio Alberto. Tchim. Marcão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Excelente. Essa André também, Bom muito dia. obrigado. E para você que Andrézão. está nos assistindo, muito obrigado, né? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal, né? Dá um like.
pro YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, entregar para as pessoas. Essa é a forma que você tem de ajudar e contribuir aqui pra gente continuar cuidando do nosso lema, que é cuidar de conexões. Então, forte abraço, fiquem com Deus, bons negócios. Valeu. You ready?